Quem me colocou nesse caminho foi a minha mãe. A Privilégio surgiu foi por várias questões de insatisfações. E aí aquilo me incomodou. Eu falei, só de raiva também vou fazer minha mãe. E aí surgiu a Privilégio. Olha aqui uma novidade. Peguei uma representação de óculos. Quer revender, não? Aí eu falei, não. Você acredita? Eu falei que não. Eu tentando fugir de ótica, a ótica vindo atrás de mim. Quando eu vi a tabela de custo das lentes, eu falei, não, é aqui que eu vou ficar. Daqui ninguém me tira mais. Eu tento trazer a Privilégio tudo aquilo que me deixava insatisfeita, eu vim corrigindo, e hoje a minha prioridade é a satisfação dos meus clientes, é o preço justo, é a qualidade. Nunca na minha vida eu achei que eu seria capaz de ter uma ótica. Uma coisa que me incomodava muito, muito quando eu trabalhava nas outras óticas, que eu via de outras vendedoras, é dar uma, duas, três opções para o cliente experimentar. Gente, isso não existe. Eu sou muito certa do meu ramo. Pela trajetória, pelas vezes que eu tentei fugir, que eu tentei outras coisas e sempre voltando, eu, sim, parei de ter qualquer dúvida. Se eu tinha no início, ficou muito claro para mim que não era em relação à ótica, era em relação a trabalhar para os outros mesmo, sabe? Comércio. O que mais aparece para mim é indicação. Eu fico muito feliz quando tem uma indicação, porque isso significa que a pessoa confiou em mim. E quando a pessoa confia, ela traz a família inteira. Tem que ter aquele feeling, você tem que sentir o cliente. Mas se a pessoa quer experimentar a loja toda, vamos experimentar a loja toda. É o seu rosto, é a sua imagem. Você tem que se sentir bem. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Programa de Adulto. Esse podcast que é dedicado a você, que é adulto, 30 a mais, né? Que, lógico, ama a experiência, como a gente sempre brinca aqui, né? Ser criança é bom, mas ser adulto é melhor ainda. Quero convidar você já a se inscrever no nosso canal aqui na Bussolano TV. Se inscreve também no nosso Instagram, @programa de adulto, porque é lá que você vai conhecer todos os melhores momentos dessa conversa, posteriormente esse episódio. De cara, sem enrolação, já quero cumprimentar aqui minha host, né, de hoje, né, Letícia. Hoje eu tô metida aqui, né? Tá hoje aqui, né? Hoje eu tô aqui. Tá me ajudando, que a voz aqui já tá falhando, né? Sim. Não, vai me ajudar hoje então aqui? Vou Vamos hoje ajudar. fazer a nossa convidada abrir a caixa preta. Vamos fazer. Contar tudo? Contar tudo, sem segredos. Sem segredo. Então vamos lá. Hoje a nossa convidada é uma especialista ocular. Olha que nome que eu criei. Bonito, né? Bonito. Brincadeira, Inclusive, você já tá fazendo jus, Não, né? eu vou chegar lá. Uma especialista ocular. Tô brincando, gente. Ela é proprietária aqui da Ótica Privilégio, localizada aqui no Espírito Santo. E vai falar aqui hoje um pouco sobre esse mercado, sobre um pouco sobre a sua trajetória. E também vai me contar um pouquinho sobre todas as belezinhas, ó, que estão aqui na mesa. Sem enrolação, deixa eu falar com ela. Bianca Malverde, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Obrigada, gente, pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui. Eu que te agradeço pelo convite. Sei que a correria do empreendedor, cuidar de loja, cuidar de negócio, estoque, aquela coisa toda, ainda dedicar um pouquinho do seu tempo para vir falar aqui um pouquinho conosco. Bianca, eu sempre faço uma pergunta clássica, clichê. Entendeu? Quem assiste o nosso podcast sabe. Onde eu inicio os podcasts, sempre faço uma pergunta simples. Antes de falar da Privilégio, antes de falar sobre o mercado, sobre o nicho, eu quero saber quem é a Bianca, pessoa física, na fila do pão. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu me chamo Bianca Malverdes, eu tenho 39 anos. Eu sou mãe de 3 crianças maravilhosas. Quer dizer, o mais velho não é mais tão criança assim, né? Já está com 18 anos. Eu estou fazendo a minha segunda graduação. Hoje eu faço optometria, sou apaixonada pelo curso, amo essa área. Sou empreendedora, sou filha de uma mulher maravilhosa que criou a mim meus 3 irmãos, né? Com muita luta, que me ajuda, que me apoia até hoje. E eu gosto muito de sair com meus amigos, adoro um forrozinho pé de serra, tomar uma cervejinha. Quando eu posso, né, onde cabe meus filhos, eu sempre vou, que Vale Night é raro, né? Mas aonde cabe meus filhos, onde tem uma bagunça, eu tô junto. Ou seja, Bianca é gente da gente, né? Com certeza. Te olha assim, uma mulher elegante, né? Ah, Bonita, Sim. inteligente, a gente fica pensando que não, ela nada, não se misturou filho. com os pobres, né? Não toma cerveja, É ruim. não olha uma cervejinha, né? Mas, Bianca, então, me conta um pouquinho assim, hoje você tá aí à frente da Privilégio, mas você sempre atuou nesse nicho, as óticas? Sempre. Desde o meu primeiro emprego. Assim, para eu falar da Privilégio, não tem como eu falar da trajetória sem ir lá atrás. A história é longa. Então volta, que a gente gosta de conversar. É. Pode ir. Então, assim, quem decidiu, né, vamos dizer assim, quem me colocou nesse caminho foi a minha mãe. Antes de eu terminar o ensino médio, quando eu tinha mais ou menos lá para os meus 17 anos, a minha mãe era casada com uma pessoa que já tinha ótica,
uma ótica pequena. E aí ela decidiu me colocar num curso de ótica. Inclusive era um curso para quem já era do ramo. E eu caí ali de paraquedas, eu não entendia nada. E eu fui com muita, como eu posso dizer, relutância, né? Porque eu estava no auge da adolescência, era todo domingo no centro da cidade. Eu tinha que estar lá às 7 horas da manhã, já cansei de virada. E aí eu fiz esse curso com a intenção dela era que eu trabalhasse com esse meu ex-padrasto. Mas isso nunca aconteceu, porque como eu era uma menina nova, nunca tinha trabalhado, estava aprendendo técnica. Então, assim, ali naquela região, lá do centro ali da Costa Pereira, Rua 7, já tinha muitas óticas, né? Ali é antigo, então, assim, sempre foi uma referência. Então, os donos de ótica já ficaram de olho. Então, eu nunca fui trabalhar com meu ex-padrasto, já comecei numa ótica considerada até grande, tinha algumas lojas no estado, e ali começou minha trajetória, né? E aí eu fiquei nessa ótica mais ou menos 1 ano e meio, e a Privilege, só voltando um pouquinho, né, para a atualidade, como que a Privilege surgiu, foi por várias questões de insatisfações que eu tenho desde essa época. E a minha primeira insatisfação, trabalhando para essa ótica, me fez tentar fugir de ótica pela primeira vez. E aí eu fui tentar no outro ramo, numa loja de roupa, que foi péssimo. E aí eu vi o quanto que ótica era bom, porque nessa loja de roupa eu trabalhava demais, também tinha sapato, tinha que ficar subindo estoque. Uma coisa que eu também não gostava nesse ramo era porque tinha que maldar as pessoas, se estava roubando, quantas peças que foi para o provador, e eu vi que aquilo ali não era para mim, e aí voltei para a ótica, porém para uma rede um pouco maior. Era uma ótica que tinha várias lojas no Brasil todo. E aí eu fiquei um bom tempo nessa ótica, acho que uns quase 7 anos. Porém, eu estava muito insatisfeita. No meu último ano dentro dessa empresa, eu me via ficando muito doente. Todo mês eu dava um atestado, e não era porque eu queria, mas era porque realmente era uma infecção de garganta, uma pneumonia, sempre coisas relacionadas a infecções, furúnculo, e quando eu me dei conta era insatisfação mesmo. Eu fiquei pensando, gente, não é possível que a vida seja isso. Todo dia acordar, ir para a loja de uma pessoa, fazer dinheiro para ela, não ser reconhecida. Era uma pressão muito grande. Se eu atrasasse 5 minutos, mandava de volta para casa. Isso parece ser uma coisa legal, mas não era, porque a gente ganhava comissão. Então, um dia perdido fazia muita diferença no final do mês, no início do mês, né? E aí eu fui ficando muito insatisfeita e tentei mudar de alguma forma. E aí eu fui fazer vestibular. Eu tinha feito o Enem, passei para a segunda fase, que não é mais como hoje, né? Antes tinha a segunda fase, e aí eu passei para arquivologia. Nada a ver, né, com o meu ramo. E aí eu fui ser estudante de arquivologia universitária. Eu fiquei muitos anos nessa empresa, e quando me surgiu a oportunidade de estudar, eu conversei, né, para ser mandada embora e tal, mas a empresa não fazia acordo. Só que como eu passei para a segunda fase na UFES, eu tive um tempo para me organizar. Eu passei no final do ano, minhas aulas começaram em agosto, eu fui conversando, né, para eu ter ali um seguro-desemprego, porque eu já tinha o João Pedro, meu filho mais velho. Eu morava com minha mãe, então assim, ela segurava muito a minha barra, mas eu sempre fui independente. E aí depois de muita conversa, eles não queriam me mandar embora, porque os horários não batiam. As aulas começavam 4 horas da tarde até às 10, e aí só sei que no primeiro dia de aula, depois de muita conversa, eles não iam me mandar embora. Quando eu ia começar a dar motivos para ser mandada embora, coisa que não é da minha índole, o supervisor apareceu, conversou comigo, eu consegui. E aí, quando eu comecei a estudar, eu senti aquela sensação de liberdade que eu nunca tinha tido. E foi maravilhoso, porque foi libertador, porque se não fosse isso, se não fosse a arquivologia, eu estaria até hoje com aquela insatisfação, trabalhando para os outros. Só que aí, depois desse primeiro período da faculdade, que acabou o seguro-desemprego, veio o desespero, né? Cadê o dinheiro? Eita. Tava tudo muito bom, muito legal, saía ali da aula, ia para a Rua da Lama, aquela vida de estudante. Mas aí, Desculpa perguntar, esse tempo você tinha quantos anos, mais ou menos? nessa época, eu já tinha uns 26. Eu já tinha tido João Pedro, acho que é 26 para 27 anos.
Foi em 2011 que eu passei na UFES. E aí, não sou muito boa com data, gente. Não, eu pergunto porque, assim, essa sua insatisfação era uma insatisfação madura, então, né? Não era aquela coisa de Sim, adolescente, não sei o que não. que eu tô fazendo, não, era uma Eu questão real. era real e eu sempre fui muito revoltada, assim. Sempre quando tinha reunião, eu falava de todas as minhas insatisfações e o supervisor ficava assim, ai, lá vem ela. Eu tinha muita coisa absurda que eu não concordava. E isso foi sempre me mexendo muito comigo. Falei, não, gente, isso não é possível, não é assim que faz. Não só questões de como trabalhadora, né, como funcionária, mas até dentro da ótica mesmo. Às vezes um cliente, ela com problema, era todo muito fechado. Não olhava o lado do cliente, falei assim, gente, mas como que não pode resolver? Dá para resolver, é só fazer isso, isso, isso. Não, não é assim, sabe? Tudo muito fechado. Isso foi me matando por dentro. Aí eu falei, não quero mais trabalhar com isso, achando que era ótica, mas não era. E aí, nessa fase, né, que eu passei a ser estagiária no segundo período, comecei a sentir a falta de grana, porque até então eu ganhava comissão, né? E querendo ou não, não era ruim. Eu vendia ali meus 25, 30 mil, ganhava uns 5%, mas em 2011, né, eu morava com a minha mãe, só tinha um filho, então era uma graninha legal na época. E aí eu comecei a procurar rendas extras, porque só o estágio não estava sendo suficiente. E com isso eu comecei a revender Mary Kay. Comecei com maquiagem. E aí, vendendo, aonde eu ia, eu levava aquela bolsa de maquiagem para o estágio, para a faculdade. Depois, eu tentei de tudo. Depois eu tentei fazer extensão de cílios, porque minha mãe tinha um salão. Aí eu falei assim, minha mãe tem salão, a cliente veio fazer o cabelo, eu faço alongamento de cílios. Não deu certo, não é para mim. Depois eu tentei marketing multinível. Eu tenho um pouquinho até de Quem vergonha, não? assim, mas Ah, assim, é. nossa, eu queria Quem não? apresentar para todo É. mundo que eu conhecia. Mas eu ganhei um dinheirinho ali vendendo perfumes, os produtos eram bons. Vendia, tinha produto de cabelo profissional, eu ia nos salões, eu vendia também suplementos. E eu aprendi muito sobre empreendedorismo naquela época. Foi o que me abriu minha mente. Não, nós Nós fizemos também fazemos, marketing é. multinível, a gente fala isso, mas sente escola, eu falo, é a forma Sim, mais barata de você aprender a vender. ali eu vi que era possível eu ganhar o dinheiro sem ser funcionária de ninguém, entendeu? Abriu muito a minha mente. Eu aprendi sobre mentalidade, sobre muita coisa. Aí depois eu vendi prata, eu vendi cuscuz no pote, vendi lingerie e fui vendendo um monte de coisa. Teve uma época, e nesse período da faculdade, eu tive o Lorenzo, meu filho do meio. Então foi uma fase bem difícil, assim, de manhã eu levava o Lorenzo para creche, que era no meu bairro, eu pegava um ônibus. Aí no caminho para o estágio, minha mãe me entregava a bolsa de cuscuz e de Mary Kay no ônibus, eu ia para o estágio, ia para a faculdade, voltava, pegava o Lorenzo. Então sempre aquela luta, tudo sempre na luta. E eu correndo atrás, não, uma hora vai melhorar. E aí depois disso, eu fazia estágio no TRT. Meu último estágio dentro da arquivologia foi no Tribunal Regional do Trabalho. E na época, o meu sogro, ele tinha um escritório com a esposa, onde eles fazem perícia de processo trabalhista. E eles queriam uma pessoa para organizar tanto a questão da documentação, então nada melhor que uma arquivista, né, para fazer isso, e que tivesse ali contato com o processo trabalhista. Então, eu era a pessoa ideal para eles. Então, também trabalhei com isso, eu organizava ali os digitadores, e quem digitava ganhava um valor ali por planilha, eu também digitava, organizava, pegava a documentação, mandava tudo mastigado para eles. E aí, nessa época, o meu namorado, com um amigo nosso, montou um trailer de cachorro-quente. De início, eu ia ficar só nos pedidos, né? Falei assim, vou dar uma força e tal. Quando eu vi, eu estava totalmente envolvida. Então, assim, tudo que aparecia eu queria, com aquela garra, aquela ganância de querer fazer alguma coisa dar certo. Nisso eu me formei em arquivologia. Fiquei totalmente, assim, perdida e decepcionada, porque os empregos que apareciam, as vagas que apareciam, era coisa de R$ 1.000, 1.500. Eu falei, não, gente, não acredito. Que eu saí de ótica para isso. Eu falei, não é possível. Não é possível que a arquivologia só seja interessante ou para concurso público, coisa que eu não estou a fim de parar
estudar para concurso, porque eu estava com muita garra, sabe, de trabalhar. E não é possível que, ou então para a área da educação, para ensinar, para ser professora também nunca foi meu forte. Aí eu falava, não é possível. Aí esse amigo do trailer, um dia me chamou e falou assim, Bianca, olha aqui uma novidade. Peguei uma representação de óculos. Quer revender, não? Eita. Aí eu falei, não. Você acredita? Eu falei que não. Eu tentando fugir de ótica, a ótica vindo atrás de mim. Falei assim, não, eu não quero, porque eu já saí desse ramo, eu não quero voltar mais. E eu também tô com vergonha, gente, toda hora uma coisa, eu já tô ficando desacreditada, já sem credibilidade. Ele, não, até parece, você tem experiência, você conhece. Eu falei, não, não. E ele deixou ali uns 5 óculos na minha mão. Aí eu falei, ai, vamos ver como é que vai ser. Aí eu postei no Instagram, vendi muito rápido. E aí aquilo me empolgou. Aí ele foi, deixou umas armações também de grau. Aí as pessoas perguntavam para mim, Bianca, como é que eu faço para colocar grau? Eu falei, você vai pegar o óculos, vai pegar a sua receita, vai numa ótica e coloca seu grau. Aí as pessoas, não, mas eu quero fazer com você, eu quero fazer com você. Eu falei, gente, comigo não tem como. E aí, como é que a gente fez na época? Ele precisava de um celular, eu comprei um celular parcelado e o valor da parcela ele ia me dando em óculos. E as pessoas querendo fazer grau comigo. E esse meu ex-padrasto tinha ótica. Eu até tentei 1 ou 2 vezes usar ele ali, mas não tinha como, porque eu não queria ficar incomodando ele também, né? Chato ele com o trabalho dele e eu ali. Ai, quanto é que ficaria essa lente? Tentando, né, negociar. E aí eu falei, gente, será mesmo que não tem como fazer o grau desse povo? Vou pesquisar. Aí fui para a internet. Comecei a pesquisar laboratórios, ligava para um, para outro, mandava e-mail. Até que eu liguei para um, contei minha história. Eles falavam, Bianca, me dá um CNPJ. Eu falei, ai, não tenho. Ela tem que ser um CNPJ de pelo menos uns 6 meses. Peguei emprestado do meu namorado, fiz meu cadastro. Quando eu terminei meu cadastro, ele me mandou a tabela de custo das lentes. Que até então, as empresas que eu trabalhei, era só atendimento ao cliente e mais nada. Você não tinha acesso a nada. Era só atendimento ao cliente. Quando eu vi a tabela de custo das lentes, eu falei, não, é aqui que eu vou ficar. Daqui ninguém me tira mais. E aí foi. E aí, o que que eu fiz? Eu comprei uma maleta e comecei a trabalhar como ótica delivery. Porque eu não tinha como montar uma ótica, eu não tinha condições financeiras. E aí eu montei a ótica delivery, onde eu ia até as pessoas fazer atendimento, né? No trabalho, em casa, onde fosse. E aí eu trabalhava com uma marca que não era minha, né? E teve um dia que eu decidi botar uma promoção de uma única peça, um único dia, e chegou até o dono da marca. E ele veio e me deu um esporro, né? Como assim? As óticas vendem por R$ 300, você botou a 100. Eu disse, não, é uma promoção pontual e tal. Mas ele tinha razão, né? Eu não era nem cadastrada com ele. E aí aquilo me incomodou. Eu falei, só de raiva também vou fazer minha marca. E aí surgiu a Privilege, que eu tô aí na luta até hoje, assim, muita coisa aconteceu. E tô muito feliz com a marca. E a marca eu tento trazer para Privilege tudo aquilo que não, que me deixava insatisfeita, eu vim corrigindo e hoje a minha prioridade é a satisfação dos meus clientes, é o preço justo, é a qualidade. E de lá para cá muita coisa aconteceu também. Olha, essa parte aí final que ela falou, né, sobre a questão de só de raiva, né? Isso me lembrou, né? Me lembrou aqui como a gente começou aqui também, Sim, né? sim, é Entendeu? E verdade. pode parecer, às vezes, até uma coisa de vingança. Não, é porque a insatisfação nasce daquilo de você querer fazer algo melhor do que já existe. Com Entendeu? Algo certeza. melhor que com a gente foi algo só parecido. A gente também estava buscando, na época, estúdios de podcast para poder criar um produto. E aí nunca se encontrar pelo que a gente queria, sempre uma crítica, sempre alguém querendo ganhar mais, sempre alguém querendo se beneficiar em cima da gente. Até que a gente falou, não, é coisa, a gente vai abrir o nosso. Isso aí. Vamos parar É. de contratar os outros, vamos abrir o nosso. Que a gente fica sempre refém, né? Sim. Ficava sempre refém do que a pessoa queria, É. do jeito que queria. E aí, Thiago falou assim: vamos abrir. Eu falei assim: será? Sabe aquela dúvida que fica? Será que realmente devemos fazer isso? Será que realmente vai dar certo? Porque quando a gente vai fazer empreender, né, qualquer negócio, como você também passou por isso, você ficava pensando, ai, será que realmente eu vou fazer? Como aconteceu a questão do óculos, né? Você ficou Sim. assim, será que eu tô queimada? Será que eu não tô? E aí ele falou, não, vamos fazer. E eu falo assim, foi a melhor decisão dele. Foi uma coisa que ele começou, eu não tenho foto disso aqui antes, Bianca.
Mas era assim, um negocinho que hoje eu olho, eu fico assim, gente, eu não acredito nisso. Pois Como é, que chegou? a gente peca nessa questão de tirar foto quando tá feio. Gente, quem tá começando agora, não Justamente. faça isso, registra tudo. Mesmo que não poste na hora, que não poste, fica guardadinho. Porque depois, quando a gente cresce, dá um orgulho, né? A gente olha, compara, é muito bom. Mas deixa eu perguntar aqui de curiosidade, assim, em relação a sobre isso. Você contou aí a sua trajetória. E a tua mãe nessa história? Então, minha mãe foi essencial, né? Minha mãe foi e ela é essencial. Ela me ajudou na questão de me direcionar, me colocar nesse curso contra a minha vontade. Na verdade, eu nem tive como nem ficar contra, porque ela simplesmente me inscreveu, mandou ir, só obedeci. E aí, depois disso, quando eu tomei a decisão de sair da ótica para estudar, eu só fiz isso porque ela me apoiou. Se ela não tivesse falado, faz, sai mesmo, vai estudar, eu tô aqui, aproveita enquanto eu tô aqui, podendo te ajudar. Se ela não tivesse falado isso, eu nunca teria, porque eu já tinha, né, o João Pedro, e no meio do curso eu tive o Lorenzo, depois tive a Maia, mas aí depois eu conto. Depois, quando eu decidi fazer optometria, porque que acontece? Deixa eu contar uma parte da minha vida para vocês. Quando eu estava nessa fase de ótica delivery, veio a pandemia. E aí eu comecei a vender online. E o meu namorado, pai dos meus 2 filhos mais novos, o Felipe, ele morava lá perto de casa com home office. E aí, quando chegou a pandemia, para a gente não ficar para lá e para cá, porque a gente respeitou muito essa questão da quarentena e tal, eu decidi passar um tempo da pandemia com ele. E aí, eu achei que ia ser só 40 dias, e aí durou bastante tempo, né? Eu vendia óculos por foto, as pessoas mandavam a receita, e eu fazia orçamento, tirava foto no rosto, mandava fazer, mandava entregar, ou mandava maleta através do motoboy para a pessoa escolher em casa. Foi uma fase também muito boa, né, entre aspas, apesar de ser na pandemia. E nesse meio tempo, a minha mãe dividiu a casa. Você, ó, Bianca, eu dividi a casa aqui, então você vai ficar com essa parte da casa onde tem um quarto com banheiro, uma sala, a cozinha, e tinha um cômodo que tinha porta para rua. Que aí, quando eu voltei, eu montei ali meu espaço. Foi a minha primeira ótica, né? Minha primeira loja. E aí, nessa época, o meu filho mais velho, ele estava morando em Londres. Então, eu voltei para casa, o Felipe foi comigo, mas aí o João Pedro voltou de Londres, a casa ficou muito pequena. E aí foi nesse período que eu vi a oportunidade de fazer optometria, porque até então só tinha fora do estado. E quando eu vi que abriu em Vila Velha, eu fiquei doida. Eu falei, mãe, optometria, será? Mãe, ela falou assim, você vai com certeza. Começa que eu te ajudo. Ela pagava metade para mim, tadinha, da faculdade. E aí, nisso que eu comecei a fazer optometria, eu fiquei grávida da Maia. Eu fiquei grávida do João Pedro fazendo técnico de meio ambiente, que eu também tentei. Eu fiquei grávida de Lourenço fazendo arquivologia. E fiquei grávida de Maia fazendo optometria. E aí, Não nessa faço mais época, faculdade. não faço, pelo amor de Deus. E detalhe, de 7 anos. Mas quando a Maia tiver 7, eu já vou ter 42. Então, acho que não tem mais como, pelo amor de Deus. E aí, na optometria, eu comecei, né? Fiquei grávida de Maia. E aí, a casa ficou muito pequena. A casa ficou muito... Não tinha como. Ó, para vocês terem uma noção de como tudo aconteceu para eu chegar até onde eu cheguei. A casa ficou pequena, eu me mudei para uma casa maior, mas era próximo. Então, quando eu tinha cliente agendado, porque nessa loja, nesse ponto comercial da minha casa, eu também atendia com horário marcado. Não era uma coisa que eu ficava de porta aberta disponível o tempo todo. Cliente agendava o horário, eu ia até lá fazer o atendimento e depois voltava para essa minha casa que eu tinha alugado ali próximos, que era maior, né? Porém, essa casa era muito perto da mata. E aí eu tive a Maia. Gente, eu trabalhei até assim, 42 semanas de ponto na maternidade fazendo orçamento. Me espera, pelo amor de Deus. Não faça óculos agora que eu tô voltando. E aí, logo quando a Maia saiu da maternidade, né? Quando a gente foi para casa, acho que com 2, 3 dias que a gente estava em casa, Felipe sentado na cama olhando pro berço, uma aranha caranguejeira do lado do berço. Até essa aranha foi importante na minha vida. E eu tenho aracnofobia, tá, gente? Foi um desespero. E aí, falou assim, não, Felipe, não, a gente vai se mudar daqui. Porque já tinha aparecido outros insetos, sabe? Estranhos, assim. E quando apareceu a aranha, eu falei assim, não, a gente vai sair daqui. E foi aí que eu saí de Cidade Continental, né? Que eu morava lá com a minha mãe.
nesse bairro, e fui para São Diogo, que é onde eu tenho a minha ótica hoje. E lá em São Diogo, a gente foi para o apartamento, e como não era viável ficar indo até Cidade Continental atender meus clientes, eu montei a ótica na minha sala. Então, eu levei meu balcão e fiquei 1 ano atendendo o cliente dentro de casa. No apartamento. No apartamento. Só que era só indicação. Então, ficava assim à vontade, sabe? Eu não achava muito profissional, mas era o que dava. Eu sempre tentei fazer o melhor dentro daquilo que me era possível. Então, eu fiquei ali durante 1 ano que eu conseguia conciliar trabalho, estudo e filhos, né? E casa. E aí, quando Maia fez 1 ano, eu falei, não, agora já deu, né? Já não dá mais. Essa menina tem que ir para a escola, eu tenho que sair de casa um pouco, eu tenho que profissionalizar um pouco mais, porque eu não estava satisfeita. E aí eu procurei uma sala comercial para alugar ali perto de casa. Eu consegui uma pessoa para dividir a sala, para o aluguel ficar mais barato. E aí eu também atendia com agendamento de horário, porém num lugar mais apresentável, né? Num prédio comercial, uma sala muito bonita, por sinal, nossa, eu era apaixonada. E aí, exatamente com mais 1 ano de sala comercial, me veio a oportunidade de comprar a ótica que eu tenho hoje. Que foi assim, eu falo que foi um presente de Deus na minha vida. Porque eu não tinha a menor condições de comprar aquela loja. Quando a antiga dona da ótica me ligou, me oferecendo, dizendo que ela tinha outros planos, que ela ia para fora do país, quando ela me falou o valor, eu quase caí para trás. Eu não tinha R$ 1, mas eu falei com ela, não, tem interesse sim, eu vou comprar. Sem ter nem ideia de como que eu ia fazer isso. Porque eu pensei, gente, se eu não comprar, outra pessoa vai. Justo. E ao invés de eu dominar ali aquela área, eu vou ter outro concorrente. Então é a chance que eu tenho de ter a minha própria ótica, coisa que nunca passou pela minha cabeça. Nunca na minha vida, quando eu ia, né, para o meu trabalho e passava aquelas situações de, às vezes até de humilhação mesmo, sabe? Nunca na minha vida eu achei que eu seria capaz de ter uma ótica, mas eu sempre fui teimosa, né? Taurina. Insisti e graças a Deus, hoje eu tô com a privilégio e já tô com 1 ano de loja de rua, com a loja de rua. Então foi 1 ano, assim, né? Desses últimos anos. 1 ano dentro de um apartamento, 1 ano dentro de uma sala comercial e agora 1 ano com a minha ótica com loja de rua. Tá vendo? Eu falo, filho, 90% do empreendedor que eu conheço é taurino, tá vendo? Nós Não, não estamos errados. E voltando no assunto da minha mãe, ela esteve presente em todos os processos, inclusive para eu conseguir financeiramente, né, a questão da loja, porque quando ela veio me falar sobre o valor da loja e tal, eu não tinha condições, eu comecei igual uma louca atrás de financiamento, só que essa questão de banco digital, mal furada, gente, então, assim, outra dica, tá? Independente se está empreendendo ou não, abre ali a sua conta, vai movimentando para você ter um crédito no dia, né, que você precisar, a gente nunca sabe. E eu não conseguia crédito em lugar nenhum. Não queria envolver a minha mãe, porque minha mãe está doente, né? Tentei com várias pessoas, todo mundo que eu conheço, gente, todo mundo. Eu botei uma cara de pau, assim, vesti uma cara de pau, falei assim, não, eu vou tentar. Mas eu não pedia emprestado, eu pedia para a pessoa entrar comigo. Eu assim, vamos ganhar dinheiro, entra nessa junto comigo, porque a Sara, na época que me vendeu a ótica, ela abriu o faturamento dela, eu ficaria com a cartela de clientes dela, era sim, um negócio muito bom. E eu não podia perder essa oportunidade. E quem me ajudou foi minha mãe. Então, se ela tinha uma facilidade ali, né, de relação ao empréstimo, e me ajudou. E me ajuda até hoje, mesmo doente, tadinha. Mãe é fundamental. Ai, se Mãe fosse ela. É patrocinadora. é Ela patrocinadora. Tem A como gente não. Entendeu? fala. Mas, Bianca, então, eu queria te perguntar aqui, já que você contou um pouco da trajetória, em algum momento, depois que você se viu na ótica com os dois pés lá dentro, né? Porque antes você saiu e voltou, saiu e voltou. Mas desde que você começou a atender lá na Cidade Continental, lá na salinha, e depois foi para a sala do seu apartamento, e comprou privilégio, e formou a privilégio, né? Construiu a marca, foi crescendo a marca para cá. Nesse período para cá, algum momento você pensou, fiz mau negócio, devia ter feito outra coisa? De jeito nenhum. Eu sou muito certa do meu ramo. Eu acho assim que pela trajetória, pelas vezes que eu tentei fugir, que eu tentei outras coisas e sempre voltando, eu, sim, parei de ter qualquer dúvida. Se eu tinha no início, eu percebi, ficou muito claro para mim que não era em relação à ótica. Era em relação a trabalhar para os outros mesmo, sabe? Comércio, de não ter ali uma liberdade de horários.
de ter muita regra, de ser tudo muito fechado, daquela coisa de não poder fazer nada pelo cliente. Eu ouvia muitos nãos e isso sempre me incomodou muito. Toda vez que eu tentava alguma coisa, a primeira resposta era sempre não. E é a última coisa que eu falo com meus clientes. Então, assim, hoje em dia eu não tenho a menor dúvida em relação ao ramo que eu escolhi, que eu estou me aprimorando cada vez mais também, inclusive, com a optometria, que eu sou apaixonada também. A optometria, ela veio assim para somar, né? Eu digo que eu não tinha a menor necessidade de fazer optometria, porque com o que eu já sei, não que seja muito, né? Nunca é demais conhecimento, mas com o que eu já sei, eu já consigo ganhar meu dinheiro. Mas a optometria, ela veio para somar, porque, para vocês terem uma noção, por exemplo, a optometria, eu tendo ótica, eu posso simplesmente contratar um optometrista para fazer o atendimento, manda o cliente para mim, eu vendo o óculos, está tudo certo. Eu não precisaria passar por tudo isso, estudar, tem que se dedicar, não é fácil. Para vocês terem uma noção, até a arquivologia foi importante para optometria, porque já pensou esse tempo todo sem estudar? Como que seria? Eu ia estar muito sem prática, né? Porque você enferruja, querendo ou não. E eu escolhi fazer optometria por amor mesmo, por entender a profissão, a importância da optometria. Porque a optometria é a principal barreira contra a cegueira evitável. Então, assim, é um ramo maravilhoso, eu gosto demais da optometria. Não, e o legal é o seguinte, é que às vezes o pessoal pensa o quê? Eu já tenho um negócio, já me sinto empreendedora e não preciso estudar, não preciso aprimorar. Hoje eu converso, né, Tiago? A gente conversa e a gente também pensa assim, empreendemos, temos o estúdio. Tiago, então, eu falo assim, ele nunca para de estudar. Ele está sempre estudando, está sempre envolvendo, está sempre buscando melhorar. Às vezes ele conversa comigo e fala assim, hoje eu aprendi um negócio aqui A gente respira, né? do podcast e eu ouvi isso e aquilo. Para ele chegar para comprar alguma coisa daqui, ele estuda muito, ele pesquisa muito. E eu falo isso porque eu vejo isso. E tem, às vezes, a gente vê algum outro podcast, um outro negócio, que a gente fica assim, meu Deus, como assim a pessoa tá ali fazendo e tá fazendo de qualquer jeito? Pois é. Não tem um cuidado. Eu fui na sua ótica e eu fiquei assim, encantada. Eu fiquei simplesmente encantada, porque apesar de que você já tá envolvida, mas você teve todo o cuidado. Você chega ali, você atende, né? Acredito que você me recebeu, mesmo que eu não fui lá comprar. Ah, claro. Você teve uma Você recepção, não fica atrás você do não fica balcão, não é atrás do aquela pessoa que balcão. fica ali só atrás do balcão. Inclusive, era a pergunta que eu quero te fazer, assim, eu vejo que tem muita gente que tem um certo até preconceito, receio, medo de ir nas óticas, porque, digamos assim, surgiu essa onda de mercadões, shops, sim. sabe? Que vende tudo muito barato, armação, aquela coisa toda, e a qualidade não é que. Não é. Não é. De querer vender em quantidade, em massa, né? Sim. Vender em massa. E acaba essa venda em massa, ela busca sempre o lucro, mas perde na qualidade, a qualidade do atendimento do cliente. Eu, por exemplo, teve um caso que eu fui. Aconteceu assim em duas fases. A primeira fase foi na próprio oftalmologista. Eu saí com a receita, não confiando na receita. Me atendeu tão rápido, só que eu não confio nessa receita, eu não tenho coragem de fazer o óculos aqui, fazer esse óculos. E depois chegou lá também, falei, eu não tenho coragem de fazer. Não se preocupe em saber com que você trabalha, o que você faz, qual a sua necessidade. Eu me preocupo muito com isso. Inclusive, em algumas vendas, eu tenho uma oportunidade ali de fazer uma venda alta para um cliente, mas o caso dele eu vejo que não vai ser necessário. Por exemplo, uma pessoa que passa 8, 10 horas usando o computador e vai usar pela primeira vez o multifocal. E aí, às vezes, eu percebo que o campo de visão do multifocal, dentro daquilo que ele pode investir, não vai ser tão satisfatório. Por que não fazer uma lente com uma visão simples, com campo intermediário, onde vai dar mais conforto visual e vai ser muito melhor para o meu cliente? Minha venda vai ser pela metade, mas o meu cliente vai ficar muito mais satisfeito. Então, não é vender, gente, não é só vender, porque através daquela venda, que foi 1/3 do que eu poderia vender, vão vir tantas outras. Porque o que mais aparece para mim é indicação. Eu fico muito feliz quando tem uma indicação, porque isso significa que a pessoa confiou em mim. E quando a pessoa confia, ela traz a família inteira. Agora imagina você botar a saúde visual da sua família inteira nas mãos de uma pessoa.
Isso para mim é muito gratificante, isso aí para mim vale muito mais. Então, essa questão de atendimento rápido, tanto na questão do exame de vista, quanto no atendimento na ótica. Uma coisa que me incomodava muito, muito quando eu trabalhava nas outras óticas, que eu via de outras vendedoras, é dar 1, 2, 3 opções para o cliente experimentar, gente, isso não existe. Tem cliente que sim, que se você mostrar muitas opções, ele vai ficar confuso. Então, você tem que ter aquele, né, aquele feeling, você tem que sentir o cliente. Mas se a pessoa quer experimentar a loja toda, vamos experimentar a loja toda. É o seu rosto, é a sua imagem. Você tem que se sentir bem, tanto na questão na estética, quanto no conforto. Eu sempre estou orientando meus clientes, olha, você está experimentando, eu estou te orientando, mas eu não estou vendo estética. Eu estou vendo o apoio nasal, eu estou vendo se está na linha da sua sobrancelha, se está apoiando na sua bochecha. Se seu óculos apoiar na sua bochecha, essa lente vai embaçar. Tem que ter um ar correndo entre seu rosto e o óculos. Está apertando na lateral? Se estiver apertando, vai te dar dor de cabeça, você não vai conseguir usar. Está largo demais? Esse óculos vai cair do seu rosto. Então, assim, é ter atenção mesmo, gente. Ter atenção é técnica, não tem jeito. Você tem que estar ali tendo todo o cuidado, todo o amor, todo o carinho com a pessoa, porque óculos ninguém quer usar, né? Se bem que hoje em dia tem gente que quer. Muita gente faz óculos mesmo sem integral, mas a maioria não quer. Então, por que isso tem que ser ruim? Vamos tentar fazer isso ser legal, né? Vou entender aqui qual a imagem que você quer passar. Você quer passar uma imagem de uma pessoa mais séria? Em quais situações você vai usar seus óculos? Ah, eu trabalho o dia inteiro. Ah, então vamos usar uma armação com uma ponte anatômica, onde não vai ter a plaquetinha que vai te machucar. Ou então você, não gosta de óculos discreto. Você gosta de óculos discreto? Então vamos usar esse aqui de metalzinho, que aparentemente não, né, não aparece tanto. Porém, existem essas questões que pode oxidar, tem a plaqueta, observa se não vai te incomodar. É o cuidado mesmo, sabe? Eu queria te perguntar justamente isso. Você falou agora, você tocou no assunto em relação da estética, né, do rosto. O óculos, ele tem realmente esse poder de mudar a feição da pessoa, de transparecer uma imagem ou outra? Com certeza. Você tem que usar o óculos de forma intencional. Esse é uma área que eu quero muito me especializar também. Tudo que eu sei é pela experiência. Eu ainda não tenho cursos, mas eu ainda vou fazer. Tá nos meus planos, assim. Mas o óculos, ele transmite sim. Eu digo para os meus clientes, inclusive, que óculos... Existem essas regras de formatos, né? De rosto quadrado, tem que usar o redondo. Redondo, tem que usar o quadrado. Eu não me ligo muito nisso, a não ser que o cliente me peça essas dicas. Mas eu digo que óculos, ele tem que ter muito a ver com a sua personalidade e com o que você quer passar. Então, não adianta você falar para mim que o rosto redondo não pode usar óculos redondo se a pessoa quer reforçar uma imagem de uma pessoa mais descontraída, quer puxar para um lado mais intelectual, se ela é uma pessoa mais criativa. Eu uso muito o exemplo do Jô Soares, que era o rosto redondo com óculos redondo. Ele queria reforçar essa imagem. Então, eu não sou muito apegada a regras. Essas regras, né? Mas eu uso regras de técnica em relação a conforto. Entendi. Então, tá vendo? O super-homem, o Clark Kent, tava errado. Dá pra se disfarçar assim com óculos. Não, e eu acho legal, nessa quesito que você falou aí, que o cliente às vezes chega ali, né? Já aconteceu de um cliente chegar ali e falar assim, meu Deus, eu vim com uma ideia de um óculos e sair com outra. Acontece muito. Que você pensar assim, cara, esse cliente aí, ele tá, você pensar, né? Ele tá achando que ele vai levar esse óculos, mas eu vou fazer ele levar o que realmente vai trazer o conforto, né? Com a personalidade dele. Já aconteceu isso? Acontece demais, principalmente óculos preto, gente. Todo mundo que vai usar óculos pela primeira vez fala assim, eu vou no pretinho porque o preto é básico. Óculos preto não é para todo mundo. Isso é uma coisa que ninguém, né? Todo mundo acha que tá super acertando escolher um óculos preto e não é assim. A gente tem que ver a tonalidade de pele, o contraste, a intenção, né? E aí a gente tem que explorar, tem que experimentar. E por incrível que pareça, a tonalidade que fica boa em todos os tons de pele é o azul marinho. Vocês sabiam? Não sabia. É o azul marinho, não é o preto. E é uma cor que a gente não vê muito. Não vê. Não vê nem assim, muito, né? Se for numa ótica, numa coisa assim, natural. Na escolha natural. Eu achei legal. Bianca, assim, você que já tá aí, já são quantos anos, né, no nicho?
Eu acho 17, 18, 22 anos. Não, mais 20 anos, 2 décadas. A gente vê que antigamente, como você mesmo citou ali, né? O óculos era um negócio que ninguém queria de jeito nenhum. Aquela questão do fundo de garrafa, estética feia, aquela coisa toda. E hoje em dia as pessoas, elas querem, como você falou, gente fazendo um óculos sem grau. O que mudou de lá para hoje? Foi a estética mesmo? Foi a tecnologia? Foi o quê? A estética, as pessoas hoje olham para o óculos como acessório, não só os solares, mas também o de grau, porque ele vai reforçar a sua identidade, né, seu estilo. Outra questão também é o uso excessivo de telas. Então, muita gente não precisa de grau, tem ali uma nitidez, mas se incomoda. No final do dia está com ardência nos olhos, está com uma dor de cabeça, tem dificuldade para dormir. Então, eu faço muito lentes sem grau, com a proteção do filtro azul, que vai bloquear totalmente essa luz azul que os aparelhos eletrônicos emitem, né? O excesso dessa luz azul pode fazer muito mal para sua vista, pode causar danos na retina, fadiga ocular, insônia, né? Como eu disse. E aí a pessoa fica com aquela proteção, não vai ter grau nenhum, e vai estar com um antirreflexo, que também ofusca o excesso de brilho, né, de lâmpadas. O antirreflexo ele serve para isso, ele dá uma diminuída nesse brilho, então vai te trazer muito mais conforto visual. Então essa questão do filtro à luz azul é real. É real. É real. Eu vejo muita gente falando que é invenção, que não existe. A gente fala que é real. Não, é real. É real mesmo, né? Sim. Realmente dá para se proteger com os óculos ali, né? Inclusive tem proteção UV. Ela é uma lente que não escurece no sol, mas ela tem proteção UV porque a luz azul, né? O espectro da luz azul e violeta está muito perto ali, né? E aí tem essa proteção também, o V400. E muita gente se fala, eu queria perguntar a você que é mais especialista, quais são os perigos de você utilizar esses óculos aí falsificados, piratas, que não tenham proteção? Eu vou tentar explicar de forma assim bem dinâmica. Quando a gente coloca uma lente escura em frente aos nossos olhos, a nossa pupila ela se dilata, porque você tem pouca luminosidade. Então os olhos fazem isso, né? Dilatam a pupila para você enxergar com mais nitidez. Se aquela lente que está em frente aos seus olhos não tiver proteção, você vai receber muita incidência dos raios ultravioletas. Então, por isso a importância da lente com proteção, né? Porque aí a sua pupila vai se dilatar, porém, aquela lente tem a proteção e vai proteger seus olhos. Eu digo que você não usar óculos é melhor do que usar um óculos sem proteção. Porque o seu próprio corpo te protege. Porque se você estiver sem óculos e está num ambiente com muita claridade, muita luminosidade, a sua pupila se contrai. E aí você vai receber ali a quantidade necessária, né? Sem fazer mal para os seus olhos. Eita, tá vendo? Né? Então não é história, não é conversa fiada, né? Não faz muito mal. E aí o excesso de raios pode causar várias doenças, né? Pode acelerar a catarata, pode causar danos na córnea. Então, a Aí proteção hoje é o importante. pessoal fala assim, ai meu Deus, eu tô com catarata, não sei por quê. Eu tô com isso, não A sabe catarata, na por verdade, quê. é inevitável. Uma hora vai chegar para todo mundo, né? Porque a catarata é o escurecimento do cristalino, que é a lente natural dos seus olhos. Mas você pode retardar esse processo. Entende? E assim, eu te perguntar sobre isso. Existe a possibilidade de chegar mais cedo? Existe, por exemplo, você já viu o caso de jovem com catarata ou não? Existe até a catarata congênita, né? Tem gente que até nasce com catarata. Então, pode sim, pode acontecer. Bianca, deixa eu te perguntar aqui uma coisa que, assim, hoje sei que o mercado de óculos, ele é para todas as idades, né? Sim. Mas hoje lá você atende qual o público, assim, é criança, adolescente, é mais Idoso, né? idoso, Tem um qual público o específico. público? É porque assim, antigamente o É, pessoal achava que, tipo assim, ótica depende da terceira idade. Se não Isso. tiver terceira idade, fecha, fale. É verdade isso ou não? Não, eu atendo todas as idades, gente, todas. Assim, eu tenho um público-alvo, né? Claro que tem aquele público que eu atendo em maior quantidade, que são pessoas que estão começando ali a presbiopia, aos 40 anos, que começa a ter que afastar as coisas para ler, aumentar a fonte do celular. O meu público maior é esse, mas não tem disso, é qualquer idade, criança, adolescente, idosos, todo público aí, Agora, deixa eu fazer uma pergunta, mas você fica quieta aí que eu não vai se meter, porque é sobre você também. Entendeu? Eu vi muita gente já falando mal, gente falando que não tem problema. Eu queria perguntar a você o que você acha sobre as lentes. Sabe? As lentes de grau. Ela substitui o óculos, ela não substitui, vale a Lente de pena usar. contato? Tipo, Olha, vou ser bem sincera com vocês. Eu não tenho muita experiência em lente de contato. Nas óticas que eu trabalhei, não trabalhava. Então, assim, eu não tenho essa experiência toda com lente de contato.
Dentro da optometria, dentro do meu curso, nós tivemos matérias de lente de contato. Eu consegui entender melhor como que funcionam as lentes. E lente de contato é uma coisa muito, como é que eu posso dizer, muito Muito minuciosa, sensível, né? muito sensível. Então, apesar de eu trabalhar também com lente de contato, é uma área que eu não pretendo me especializar. Eu vendo, mas da seguinte forma: o cliente já usa, ele vem com a receita, eu encomendo e forneço, mas existe um trabalho com lente de contato, onde você faz ali testes. A lente de contato ela é muito boa para situações que o óculos não consegue resolver. Tem situações que realmente só a lente de contato, uma lente rígida para quem tem ceratocone, assim, é um ótimo aliado. Porém, não é a minha área, sabe? Eu não vou me especializar nessa área, mas a lente de contato, o importante é sempre tirar as lentes para dormir. Gente, isso é muito importante, porque a córnea, ela é avascular. A córnea é a primeira camadinha aqui do olho, né? Você coloca a lente de contato para a córnea receber lubrificação, né, oxigênio, é através do filme lacrimal, que é enquanto a gente dorme, enquanto a gente fecha a nossa pálpebra, né, o filme lacrimal está ali nutrindo a sua córnea. Se você tem alguma coisa entre a sua córnea e esse filme lacrimal, é ressecamento, pode causar várias doenças, é seríssimo. Eu já tive um problema quando eu estava no Rio, e aí tem um líquido, né, que limpa ali, e Sim. acabou fui inventar de lavar com soro Ai, meu fisiológico. Deus. Deu uma infecção no meu olho, deu um problema maior, e aí aí ninguém tinha me orientado que não podia lavar a Aham. lente com soro, não podia. E aí eu descobri na pior maneira Oh, que meu não pode Deus. botar soro fisiológico na lente, porque não desinfecta, né, não limpa. E aí eu fui usar. Eu tirei do soro e fui botar no meu olho. Foi aí que Nossa. contaminou, trouxe um problema. Mas assim, eu queria fazer uma pergunta seguinte. É real ou é conversa fiada que óculos diminui? Exemplo, eu tenho um grau, um número de um grau, Aham. e aí eu usar o óculos, ele vai diminuindo com o tempo ou não? Não, isso é mito. Isso é mito, Mito. isso. Você está fazendo uso dos seus óculos, você usar menos ou mais, não vai fazer com que seu grau aumente ou diminua. Isso é mito. Outra coisa também, as pessoas falam bem assim: eu não usava óculos, sentia necessidade, passei a usar óculos e minha vista piorou. Sua vista não piorou. Ah, quando eu tiro o óculos, né? Você Eu sente sinto que minha vista piorou. Não é isso. O seu cérebro acostumou a aprender o que é enxergar bem. Que o que enxerga é o cérebro, né? Então, assim, o nosso olho só capta. Então, o seu cérebro percebeu, sentiu como que é enxergar bem. Então, quando você tira os óculos, tá tudo mais embaçado, né? Mas é isso, não é porque piorou, melhorou. Isso é mito. Eu tenho falava, né? Ah, você usa o óculos, daqui a um tempo o seu grau não vai aumentar. Mas eu comecei com um grau bem pequeno, 0,25, e hoje eu tô com -4. É. A maioria aumenta, né? A maioria das pessoas vai aumentando. Porque o que faz o grau aumentar ou diminuir são tantas questões. Pode ser questão estrutural, pode ser uma córnea, pode ser coisa fisiológica, até o medicamento que você toma pode mudar o seu grau. Na gravidez, como gravidez muda, é questão hormonal. Então, assim, não dá, sabe? São muitas variáveis, então não tem Não como. dá para saber exato se uma Não, coisa só, não né? dá. Que não dá para saber E que na sua experiência, sua opinião pessoal, esses exercícios que a galera fala, ah, tem um exercício que você faz, que você corrige, conserta, você acredita que corrige? Então, eu já ouvi falar, mas eu nunca me Nunca viu. aprofundei. Mas o que que acontece? Existe a terapia, né? Terapia ocular. Não é fisioterapia, é terapia, mas é relacionada a outras coisas. Por exemplo, se eu fizer o exercício tal, vai diminuir ou aumentar o meu grau. Não, a terapia ela serve para outras questões. Porque a questão da visão, gente, existem 17 habilidades visuais. A gente é muito ligado à nitidez. Nitidez, que é você colocar a letra ali e o oftalmo, o optometrista perguntar, esse ou esse, esse ou esse. Esse é o exame de refração, onde você vai testar ali a nitidez visual. Só que existem várias outras habilidades. Questão de profundidade, relação de convergência, divergência. Existe sim terapia ocular através, né, da optometria, mas não é nada daquilo que a gente aprende na internet. É tudo muito assim,
Terapia comportamental é muito interessante. Eu sou doida para fazer essa pós. Inclusive, abriu turma agora, mas eu não tive condições psicológicas, financeiras para começar uma pós ainda estando na graduação. Mas não é nada daquilo. Com certeza não é, porque é tudo muito pensado, é tudo muito. Não, sabe, não tem como você aprender na internet. Vai depender do que. Qual dessas suas habilidades está comprometida, sabe? E uma pergunta que eu quero fazer, que eu tô olhando aí esse vidrinho aí azul, me fez a pergunta: como conservar, como cuidar do óculos? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, vai lá, joga na água, passa um sabão. Como Gente, que cuida realmente, né? Detergente neutro. Detergente neutro, mas como que é? detergente neutro. Como que eu faço o óculos, né, durar mais, cuidar É. daquela lente? Qual é o cuidado ideal, assim, Isso. pra preservar, É né? engraçado como é que as coisas são. Isso para mim é uma coisa assim tão lógica e para as pessoas não são. Até hoje muita gente tem dúvidas sobre isso e parece ser uma coisa tão simples, né? Para mim é, claro, né? Mas é você colocar o óculos embaixo da água corrente. Nunca água quente, não recomendo água quente, principalmente se tiver antirreflexo. É deixar cair bastante água mesmo para tirar ali o excesso de poeira. Você pega o detergente neutro, pode lavar as lentes, tanto na parte externa quanto interna, e lavar todo o aro, principalmente metal, que tem gente que tem medo de lavar o metal. E é justamente o detergente neutro que vai manter ele sempre novinho para evitar oxidação. Porque o que faz oxidar mais rápido é a gordura do rosto, é o suor, é a marisia. Então, o detergente neutro vai tirar tudo isso. E a dica é secar na mesma hora. Tem gente que fala bem assim: ah, não, vou deixar ele aqui secando sozinho. Eu não recomendo. O ideal é você secar na mesma hora para evitar que aquele metal fique molhado por muito tempo. Por mais que seja um óculos em acetato, ele tem partes em metal. Então, o ideal é secar logo também. E também, se for uma lente com tratamento, às vezes aquela gotinha de água ainda tem um resíduo de detergente. Se você não secar logo, aquilo ali vai virando uma mancha que vai aumentando, que vai crescendo. E quando você vê, seu tratamento já soltou todinho da sua lente. Entendi. Bianca, eu queria perguntar a você o seguinte: aqui a gente está vendo os óculos, digamos assim, convencionais, né? Um modelo. Mas se a pessoa precisar, por algum motivo, de um óculos mais personalizados, por exemplo, o tamanho do rosto dela, que tem às vezes a pessoa tem uma deformação, uma coisa diferente, é possível? Consegue fazer? Às vezes, através de um ajuste, né? Claro que a gente tem assim, uma gama de variedade para tentar atender a todos os formatos e gostos, mas nem sempre é possível, porque existem muitos tamanhos e formatos de rosto, mas a gente também pode fazer isso através do ajuste. Muitas vezes a pessoa tem ali uma diferença, né, no rosto, na orelha. Muita gente fala assim: ah, meu óculos sempre parece que tá torto, porque minha sobrancelha uma é mais alta que a outra. Eu já cansei de empenar o óculos para ficar aparecendo certinho no rosto do cliente e ele se sentir melhor. Então, essa seria uma solução. Não, eu fico imaginando, eu imagino que eu acho que deve ser assim. Como você gosta do atendimento público, né? Mas eu acho que para quem trabalha na ótica, a pior parte é essa, né? É ficar tentando fazer a pessoa sair de lá confortável com óculos, né? Não é fácil não, tá, gente? Mas a gente dá um jeito. É uma missão, assim, sabe? Enquanto você não consegue, você não abandona ali até o cliente sair satisfeito. Não, e Bianca, eu queria perguntar a você em relação à bolsa, né? O brasileiro ele sempre tende a achar tudo caro, né? Ou melhor, o Sim. brasileiro acha assim, sair no shopping ali não é caro, gastar 3.000 reais num tênis, entendeu? Mas Sim. no óculos, No R$ 300, óculos. a pessoa tá chorando. E é uma coisa que vai ajudar ela a enxergar, gente. A visão, ela tá ligada à sua qualidade de vida. Se você não tiver com a sua visão perfeita, minha cliente estava falando esses dias, um caso que aconteceu. Tava ela e mais duas pessoas no supermercado tentando ver a validade de um produto e não conseguiram. Então, sua visão influencia até mesmo de te salvar de comer uma comida estragada. E as pessoas não valorizam. As pessoas acham que tem que ter um único óculos para durar 1, 2 anos. Você usa todo dia o mesmo sapato durante 2, 3 anos. E por que o óculos tem que durar isso tudo? Tá difícil mudar a mentalidade, mas eu acredito que essa mentalidade seja pelo seguinte: antigamente as coisas eram feitas para durar, independente do que seja, óculos, bolsa, sapato. Hoje em dia nada mais tem a mesma qualidade, gente, não adianta. Você pode comprar uma armação de grife, pagar R$ 2.000, que não vai durar. Ah, mas o meu durou. Ótimo, que sorte, que bom. Mas não quer dizer que todos vão durar. Eu digo que óculos é questão de sorte. Assim, é até chato falar isso, mas realmente eu vejo clientes que às vezes compram óculos baratíssimos, que duram muito, e como eu vejo clientes que pagam caro e dura pouco.
E poucos assumem que não cuida bem dos óculos. Poucos assumem. Todos falam que quebrou sozinho, abriu a caixinha, estava sem a perna, sabe? Aí deita com óculos e o negócio tá todo torto, fala que entortou à toa. É complicado. Tem algum hábito, assim, que você vê que é muito repetitivo e é um hábito ruim, vicioso, assim, digamos assim, eu boto em algum lugar e quebra um carro e joga, tem alguma coisa assim? Sim. Campeão lá na loja de pessoas que chegam lá com óculos quebrado é gente que tira o óculos e coloca rapidinho ali no sofá ou na cama. Gente, não façam isso. Isso aí é campeão, gente. A maioria que chega lá com óculos quebrado é porque, tirei um minutinho no sofá, veio alguém e sentou. Ou eu esqueci, não enxerguei, né, que tava sem óculos, sentei e quebrei o óculos. E outra coisa também é tirar com uma mão só. Às vezes a pessoa tem um hábito de tirar sempre do mesmo lado. Aí aquele lado que vai forçando a mola quebra. Curiosidade, Ai. Bianca. Você usa óculos? Não. Todo mundo Eu fala isso. tô reparando isso, eu tô vendo ela Todo aqui. Eu mundo falei, eu não vi, fala. ela chegou. Não uso. Mas, assim, por isso que eu me compadeço muito com meus clientes que chegam lá relutantes, sabe? Apesar de ser apaixonada por óculos, eu não uso. Tô começando a sentir uma necessidade, mas eu tô segurando um pouquinho, porque eu ainda não cheguei na presbiopia, que é a vista cansada, né? Aquela dificuldade para perto. Apesar de eu já estar sentindo, mas no meu caso ainda não é presbiopia, é uma insuficiência de acomodação por uso excessivo do campo de perto. E eu sei que quando eu começar, eu vou. Ai, gente, não era pra eu estar falando isso, né? Olha que exemplo Não. horrível. Mas é. Por isso que eu me coloco muito no lugar das pessoas, falando assim, não queria, mas eu tô precisando, tô sentindo. Eu falei assim, não, devagarzinho, vou pegar um modelo que você goste mais, porque essa hora vai chegar para todo mundo, não tem jeito. Todo mundo vai chegar um momento da vida que vai precisar usar um óculos. Né, Olha, Thiago? não, a minha família, meus irmãos, meu pai, assim, todo mundo sempre usou óculos e eu sempre evitei, sempre, sempre. Não precisa não, dá pra vir, não. Só que aí chegou num ponto agora, eu falei, cara, já não tô mais enxergando. Eu Pois fecho um é. olho, eu não vejo mais nada. O olho, o outro eu só vejo de longe. Tá um negócio meio estranho assim. Tá um E, pior que o outro. aí eu falo, minha família sempre, né, sempre usou. Minha irmã é a Aham. única que não usa. Eu falei, uma hora vai chegar. Chega mesmo. Vigia. Porque eu sempre, quando eu descobri, eu tava na escola, eu falava assim, meu Deus, na frente não enxergava nada. E Isso aí, é miopia, né? os dois. E astigmatismo? Se eu tirar a lente aqui, eu não consigo enxergar nem direito aqui essa caneca. É. Tem que estar muito pertinho, né, pra O enxergar. míope, ele enxerga muito bem de perto. Uma dificuldade maior para longe. E aí vai aproximando. Mas aí vai chegar uma hora que vai vir a presbiopia, que é a vista cansada. Então não vai ser nem perto nem longe. Mas, Bianca, deixa eu falar um pouquinho do produto, né? Do cujo que a gente tava. Rapaz, olha isso, outra coisa. É. É outra coisa. Inclusive, queria falar um pouquinho desse óculos aqui. Esse aqui. Você falou que é a luz amarela, é isso? Isso é a lente Night Drive, né? Que é a lente com a coloração amarela. Ela é indicada para ambientes com muitas luzes, para quem dirige à noite, para quem fica muito em telas, para trazer um conforto melhor. Eu vinha fazendo uma reclamação, né, que aqui, ainda conversando com a galera, pra quem você que tá assistindo o podcast, existe um softbox de 80 centímetros de cada lado, de um lado, tem um outro aqui, entendeu? Tem um aqui embaixo, tem luz pra tudo que é canto, né? E olha que tem alguns desligados, né? E o que o pessoal não entende, né? Eu acho que você pode até explicar melhor isso que a gente. A luz, ela bate, ela volta, né? As pessoas acham que a Isso. luz, tem uma luz aqui, ela tá vindo aqui. Não, ela tá aqui, ela tá batendo aqui, tem Sim, luz pra com tudo que é certeza. lado. E aí, quando eu começava a conversar aqui com o pessoal, eu começava a ficar cansada, a cara. Daqui a pouco já tava ali o olho piscando demais. E aí, hoje, quando você pegou, me deu esse óculos aqui, eu botei. Gente, eu senti um alívio, Ah, sabe? Um descanso. Não, hoje quando eu vim pra cá, quando eu olhei pra esse óculos, eu falei assim, não, esse óculos é pro Thiago. Tanto a questão de formato, quanto a questão da luz mesmo. Eu Eu pensei tô em nem tudo ligando pro isso. formato, ele pode estar triangular. Só eu tá naquele descanso, assim, Aham. de conseguir. Que às vezes eu ficava até um pouco preocupado. Assim, cara, o convidado deve estar achando que eu não tô gostando do papo. Deve estar, É. aí eu ficava tendo que olhar assim para as meninas pra me avisar. Ó, sim, levanta o rosto. Porque eu ia cansando, eu ia morrendo, assim, Cansa. sabe? cansa. E era uma besteira, assim. Você vê, não tinha nada a ver. Às vezes a gente acha que a gente tá sem energia, às vezes a gente acha que, preciso tomar as creatina da vida, É. um proteína. E é uma questão realmente visual. Eu queria, inclusive, perguntar isso a você, a sua experiência. Você já viu o caso, é normal o pessoal chegar lá na ótica e perceber que às vezes a vida dela, a qualidade de vida dela melhorou depois do óculos? Com certeza. Isso acontece diariamente. Fadiga ocular, a gente tem que levar muito a sério, porque realmente cansa mesmo. A fadiga ocular, ela
incomoda mais que uma fadiga muscular, a gente costuma falar. Então, realmente, te tira a atenção, tira o foco, você passa a ter sono. Para você ter ideia, principalmente em crianças, né, em fase escolar, 80% do que a gente aprende é através da visão. Então, muitas vezes você vê uma criança que não gosta de ler, que não gosta de estudar, que não gosta de brincar. Você já começa a taxar aquela criança disso, daquilo. Você começa a dar. Acontece muito diagnóstico errado de TDAH. Não estou dizendo que são todos, mas muitas vezes é um problema de visão, é uma fadiga ocular que a criança tem, uma sensibilidade. Às vezes a criança tem a questão da nitidez, que eu falei para vocês, né? Ela consegue enxergar uma letra a uma certa distância, mas ela precisa, para ler, acompanhar a leitura com os dedos, ela precisa de artefatos, né? Para conseguir focar ali no aprendizado. E tudo isso está relacionado a tal das habilidades que eu te falei. Às vezes a criança não gosta de um esporte, mas é porque ela não tem essa questão da visão, de calcular através da visão a distância da bola, e aí a criança começa a tomar bolada, então ela desiste do esporte, ou então ela tem dificuldade de convergência, não gosta de ler, ou tem uma dificuldade de divergência, não consegue copiar no quadro. E está tudo isso relacionado, com certeza, a qualidade de vida, aprendizagem, qualidade de vida. Isso influencia na vida familiar, inclusive. Porque aquela criança que não tem interesse no estudo, olha o estresse que fica dentro de casa. Aquela mãe, na hora do dever de casa. Eu sabendo disso tudo, tenho impaciência na hora de ajudar um filho a estudar. Então, está tudo muito relacionado à visão. A visão influencia na vida todinha da pessoa e dos familiares, e quem está em volta. Assim, você hoje, estando nesse mercado, tem alguma idade que você fala assim, pessoas, né, que têm filhos e fala assim, olha, tal idade você leva seu filho para fazer um exame, para ver se precisa, tem alguma idade que já pode fazer isso, né? Porque assim, é interessante isso que você tá falando, eu estava pensando, eu acho que ela tem o mesmo pensamento que eu, a nossa filha, a gente tem uma filha pequena, né? E às vezes eu já falei isso com ela, tem que levar pra ver isso. Que ela tá brincando e ela tá com os bonequinhos assim, ó. E às vezes a gente acha que é porque ela é detalhista, mas pode ser que não, né? Pode ser que ela não tá enxergando bem mesmo, né? Pode ser, então Entendeu? tem que ficar ligado aos sinais. O ideal, primeiro eu vou falar do cenário ideal. Tem o teste do olhinho, né? Assim, quando a criança nasce. O ideal é que você acompanhe por 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e fazendo ali um acompanhamento mesmo. Mas se não for possível, né? Que a gente sabe que, né, a realidade de hoje em dia, a correria, pelo menos aos 7 anos. Que é ali 6, 7 anos a fase de alfabetização. É ideal que passe por uma avaliação, porque pode evitar muita coisa, né? Muitos transtornos. E se mesmo que aconteça da criança passar por um exame e ver que ela conseguiu enxergar a letrinha, mas que apresente outras coisas, não desista, gente, porque tem poucos profissionais qualificados a reconhecer essas outras perda de funcionalidade nessas outras habilidades visuais. Então é aí que a optometria entra, né? A optometria ela é muito ligada na visão, porque a principal diferença entre optometria e oftalmologia é que o oftalmologista ele estuda muito a questão de doenças, cirurgias. Agora, o optometrista, ele é realmente especialista na visão, principalmente comportamental. Ele está muito assim, ele leva em consideração a vida ao todo, né? A questão comportamental, desenvolvimento. Então, é muito importante passar por essas avaliações. Entendi. E hoje eu queria perguntar, agora falando um pouquinho mais do estoque da Privilégio, hoje como que funciona lá? Você tem as marcas parceiras, você fabrica, como que é isso? Então, Explica melhor isso pra gente. antes eu trabalhava só com a Privilégio, né? Era só marca própria, porque no início, como eu falei, a questão da outra marca, que eu botei uma promoção, a pessoa não gostou, e eu criei a Privilégio, porque eu pensava assim, por que não? Eu posso ter uma marca de qualidade com preço bem acessível. Então, eu colocava um preço bem abaixo do mercado na Privilégio, porque uma coisa também que mexia muito comigo era, nessas óticas que eu trabalhava, era gente que ia comprar óculos e eu via, assim, orçamentos altíssimos e você via que a pessoa ali não tinha condições e tal. Eu falei assim, não, gente, tem que ter opções, né, boas e com preço mais acessível para as pessoas que não podem investir tanto. E aí veio a Privilégio, e aí eu sempre trabalhava com esse pensamento, porém com loja de rua, tem gente que não quer também, né? Tem gente que gosta de pagar menos por um produto bom, mas tem gente que gosta de marca, gosta de grife. Então hoje eu trabalho com outras marcas também, como Mormai, Abstrato, Versátil, e pretendo
com o tempo, ter mais marcas ainda. Não, isso é legal. Até mudando um pouquinho o nicho, né? A gente conversou recentemente aqui com um dono de uma loja de roupa. E ele falou sobre isso, que ele começou com a marca dele própria, tem ainda a marca própria, mas as pessoas às vezes queriam aquela tal marca. E por que não ele também trabalhar com aquelas? Então ele tem a dele lá e tem a das outras, que são marcas famosas, de qualidade também, equiparáveis. E até porque se a pessoa já vai comprar em alguém, por que não com você mesmo, né? Com certeza. Então acho que é mesmo essa mesma pensamento que você teve, né? Sim. As pessoas têm dá opção para as pessoas, né? Com certeza. Tem gente que gosta de investir um pouco mais, né? De ter ali uma coisa mais de grife mais conhecidas, né? E uma curiosidade que eu digo, quando eu fui lá, né, que eu tive mais presença, eu vi que você não trabalha só com óculos de grau e de sol, você trabalha também, atende o pessoal também de empresa, né? Explica como que você... Sim, eu também. Você Como assim? trabalha. Me explica, fiquei confuso. Entendi. Eu trabalho com os óculos solares, os óculos de grau, feminino, masculino, metal, acetato, infantil, clip-on e também com óculos de segurança para Bacana. empresas. Então, tem empresa que já tem convênio comigo que todo funcionário que precisa do EPI mesmo, né? Óculos de segurança, mas que tenha que ter grau, eles colocam comigo. Então, eu tenho também Cara, bacana. esse Então dá pra diferencial. colocar o grau no óculos de segurança EPI? Dá. Eu pensei que o pessoal tinha que botar o óculos normal de grau e o outro por cima, né? Tem também, existe, mas só que estraga demais o óculos de baixo. Então, o ideal é que você já use o óculos ali, que vai te dar proteção com o seu grau, que também é uma proteção, que você precisa enxergar bem, né, para trabalhar. E eu também tenho convênios com empresa, convênios de descontos, como a Aspra, Plamonte, os funcionários e aposentados da Caixa Econômica Federal. Há pouco tempo a gente também fez essa parceria. E convênios de descontos. Então, assim, todo mundo ganha, né? Eu ganho ali vendendo, atendendo o pessoal e eles ganham no desconto. Bianca, assim, eu vou voltar um pouquinho nesse assunto, que eu queria que você falasse um pouco mais, assim, o que que diferencia você, a Privilege, né, dessas marcas que eu citei anteriormente, que são os atacadões, os mercadões, que vendem massa em quantidade. Qual é a diferença? Por que escolher uma Privilege e não uma marca dessa que se diz que tem 100 anos de mercado, que está espalhado no mundo inteiro, que conta, eu sou topzão? Então, para começar ali a franquia, né? Quem tá ali não é o dono. Então, assim, as pessoas, elas são muito cobradas a bater meta. Então, ela só quer ali te vender. E quanto mais caro ela te vender, melhor. E ela não quer saber com o que você trabalha, qual é a sua real necessidade. E a minha motivação na Privilégio é isso, eu realmente atender a sua necessidade, ver que o meu cliente está satisfeito. Muitas vezes, quando eu falo que o meu diferencial é atendimento, eu nem gosto de falar isso, porque às vezes parece que a pessoa vai chegar lá, eu vou estender tapete vermelho, eu vou fazer uma massagem. Tem nada demais no meu atendimento. Eu vou te tratar super bem, eu vou estar 100% envolvida ali na minha venda, no meu atendimento, mas eu vou te vender não só o que vai resolver o seu problema, né? Mas o que eu mais me atento também é se está dentro das suas condições financeiras. Isso aí sempre me chamou atenção, porque um cliente meu, ele pode comprar um óculos pagando bem barato, entre aspas, porque óculos em si não é um produto barato, mas barato comparado, né, às outras óticas. E pode comprar um óculos com valor bem agregado, mas ele vai estar 100% ciente do que ele está comprando. Meu cliente, se ele comprar um óculos hoje completo por 300, 400 reais, ele vai ter totalmente noção do porquê que ele está pagando aquilo. Ele vai pagar esse valor sabendo que existe isso aqui de 3.000. Então, ele vai saber o que esperar desse óculos de 300. Agora, o meu cliente que quer pagar 3.000, ele sabe que está 3.000. Por que eu estou pagando 3.000? Porque existe o de 300, o de 1.000, o de 2, e você pode, você quer, e você viu o valor nesse de 3.000, então você está investindo nele. Isso, para mim, dentro da minha experiência, é um diferencial. Porque eu já cansei de ver cliente chegar em ótica, a vendedora falava assim, ó, esse óculos aqui, ó, de acordo com essa receita, fica 2.500. E fica olhando pra cara do cliente, assim. Aí o cliente fica, sabe, desconcertado. Ah, tá, parcela, parcela. Compra. Ele não tem noção do que é aquilo. Não tem noção. Não sabe se tem um tratamento, para que serve o tratamento. Não sabe qual é a marca. Quando o cliente meu chega na loja, quando ainda não comprou comigo, eu pergunto, eu tento ele reconhecer, né, o que ele já usa.
Se eu não conseguir, eu falo assim, você sabe qual é a marca que você usa? Não faço a mínima ideia. Eles não sabem. Compra sem saber. Eu acho isso um absurdo, gente. Então, eu vou fazer o atendimento, eu pego tabelas. Ó, existe esse fornecedor, existe esse. Esse é alemão, esse é nacional, e esse é assim. Esse é digital, esse é, sulfaçagem tradicional. Ah, qual a diferença, Bianca? Por que esse é tradicional e esse é digital? Ah, no processo de fabricação. Esse aqui você vai ter tal vantagem. Ah, esse grau aqui a gente pode fazer uma lente comum ou alto índice. O que é alto índice? Ah, é um material para ficar uma lente mais fininha, mais leve, esteticamente vai ficar mais bonito para você. O peso do seu óculos, né, vai mudar. Esse custa tanto, esse custa tanto. Se ele vê valor, ele vai investir. Se ele não quiser, ele não vai. Não sou eu que vou decidir. Eu falo para os meus clientes: ah, quanto vai ficar meu óculos, Bianca? Eu falei: você que vai me dizer. Tem esse, tem esse, tem esse. Quanto vai ficar seu óculos? Qual que você quer? Qual que é melhor para você, na sua realidade? Então, eu acredito que o meu diferencial seja esse. É por isso que tem vindo gente de Cariacica, Vila Vila Velha, Viana. Viana. Eu vi, né? E tá vindo um Isso. cliente de tudo quanto é lugar, porque eu acho que não tem que ter distância, né? Se Sim. você tem um E local. outra coisa, hoje em dia tem ótica em cada esquina, Tem. gente. Tem ótica em cada esquina. Antigamente, quando eu comecei no ramo, quem tinha ótica, nossa senhora, tava rico. Tava rico. Agora, uma ótica em cada esquina. Então, se você não tiver aquela preocupação com seus clientes, esquece, você vai ser engolido. Ainda mais que eu tô ali perto de Laranjeiras, né, que é um polo gigante que tem um monte de ótica. Mas aqui, me diga uma coisa, que às vezes a pessoa fala assim, ah, bacana e tudo mais, né? Saber isso, mas assim, tem alguma promoção que você faz, alguma coisa que você faz na loja e que as pessoas falam assim, não, eu não vou só pela promoção, mas eu vou ali porque... Me ajuda aí, Tiago, que é o cliente gosta, né? Me fala Legal, você citou ali, né, É. que fez uma promoção ano passado e que não deu muito certo, né? Que trouxe alguns problemas. Você ficou traumatizado com promoções, com preço Não, baixo, ou você eu faz tenho uma alguma mania de coisa? promoção, gente. Ai, que raiva. Eu tenho muita mania de promoção. Eu tô sempre com uma promoção. Às vezes meu cliente vai lá, independente de promoção, ele tá indo porque ele já iria e eu não consigo fingir que eu não tô tendo promoção, entende? Fala assim, olha, eu tô com promoção. Eu falo assim, ah, sério, tal. Eu tenho um péssimo hábito de desconto. Às vezes as minhas estagiárias, assim, elas conseguem fazer vendas mais altas do que eu, porque eu já tenho essa mania mesmo de dar desconto, de ter sempre uma promoção, porque eu acho interessante. Às vezes eu fico assim com receio porque parece que desvaloriza um pouco, né? Mas quem não gosta de promoção, gente? Eu tô sempre com uma promoção. A atual agora é lentes em dobro. Você compra um par de lentes, você ganha outro par de lentes. Como você compra um par de lentes? E ganha outro par. Vamos supor, você chega lá com sua receita, eu vou te vender o óculos, você vai escolher a armação e você vai comprar o par de lentes. Claro que tem algumas regrinhas, né? Não são todas. E aí você ganha outro par. Esse outro par que vem grátis, você pode tanto colocar numa armação que você já tenha, como comprar uma outra armação nova. Entendi. Você Aí vai você ter praticamente fica com dois óculos, né? isso. Porque eu acho essencial a pessoa ter dois óculos, gente. Óculos, para quem precisa ter um óculos só, não é uma uma. hora quebrar, deixar na mão, aí Quem tem que tem um, sair tem nenhum. correndo. E Não, outra coisa, tem um tempo de produção. Quem, justamente, eu ia te quem perguntar é. isso. Não adianta me pressionar, querendo, eu quero meu óculos para amanhã. Não depende de mim, gente. Depende de tantas outras coisas, depende da fábrica, do laboratório, do motoboy. Então, assim, não tenha um óculos só. Nem que seja aquele reserva o anterior, que não tá tão bom assim, mas na hora do sufoco ele vai te salvar. Mas o ideal é que você tenha dois, não só questão assim de necessidade, né? Porque se você não tiver o óculos, tem gente que sem óculos não escuta. Vocês acreditam? Tem gente que assim, se tiver sem o óculos não consegue nem ouvir, de tão perdido que fica. Então tem essa questão de enxergar e também tem questão de variedade, né? Nem todo dia você tá afim de botar aquele óculos, dependendo do seu humor, do ambiente que você vai, né? Da roupa que você tá. Então, óculos, quanto mais, melhor. Bianca, quero te pedir aqui licença rapidinho, uma pausa rápida. Só vou falar dos nossos patrocinadores, eu já retorno aqui pro bate-papo contigo, tá bom? Tá, Jô? Então vamos lá. Já que a gente está falando aqui de saúde, saúde visual, vamos falar de saúde em geral? Vamos falar da saúde do corpo inteiro? Quero falar que você, da nossa patrocinadora aqui, Centro de Treinamento Gaviões, que fica localizado ali em Novo Horizonte. Você que quer malhar, seja musculação, crossfit, quer praticar um judô, quer praticar um jiu-jitsu,
Tá pensando aí em colocar aquele shape pro verão, não espera chegar o verão, não. Começa agora. Não, Thiago, eu não quero praticar, eu não quero colocar o shape pro verão, não. Eu quero só saúde. Quer só deixar de ser sedentário? Corre lá também, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Ó, ambiente climatizado, sabe? Ambiente gigante, gigante. Tem, pô, muito grande. Não sei quantos metros quadrados lá tem, mas é grande demais. E o melhor de tudo, uma equipe especializada. Aplicativo para você controlar o seu treino. Você sabe, controle de treinamento dos aparelhos. E, cara, assim, É muito bom. você, Até tem você que é aquele... rata de academia lá, conta Não, aí. é muito bom. Tem 2 ambientes. Você que tem, não quero celular, levar celular. Tem gente que não quer levar celular. Faz a ficha no papel, mas tem tudo pelo aplicativo. Você sabe o que você vai fazer. Também tem, para quem não gosta de academia, tem o quê? CrossFit. CrossFit, né? O CrossFit. Então, não gosto de malhar, não gosto de pegar peso, não tem Ó, problema. vestiário para você Sim. poder ir antes do trabalho ou depois do trabalho, tomar seu banho, trocar de roupa, armário para você guardar sua roupa. Porque eu sei que quando a gente começa a malhar, tudo aparece para atrapalhar, né? É verdade. Tudo aparece. A gente fala assim, não tem como malhar porque eu tenho que trabalhar, ou sair do trabalho tarde. Se eu for em casa e voltar, você desanima. Não tem por isso. Você leva suas coisas já, sua mochila, sua Pode bolsa. levar a marmita, tem uma bancada lá para você comer, lanchar, fazer um lanche, Tomar aquele cafezinho, esquentar essa marmita. Olha, ambiente perfeito para você não dar desculpa e começar a cuidar da sua saúde. Mas já que a gente está cuidando da saúde, a gente pode fazer alguns caprichos de vez em quando, não pode? Sair da dieta? A gente Com pode, né? A gente pode sair certeza. da dieta. Então, já que se você quiser dar aquela escapulidinha da dieta, eu quero indicar a você aqui a nossa parceira, patrocinadora oficial desse podcast, a Bona Pizza, localizada aqui em Laranjeira e também com filial em Porto Canoa, ok? Filiais de Laranjeira e Porto Canoa. Então você que é de Colina, Morada, Barcelona, toda essa região aqui próxima aqui, pode ligar lá na Bona Pizza, pede seu desconto, fala, olha, eu vi pelo podcast que você vai ganhar o desconto é garantido. Entra aqui depois, mais na descrição e pede a sua pizza. E olha, o que eu gosto muito da Bona Pizza é que a borda recheada é gratuita. É Né? grátis. Você não paga pela borda Isso recheada. é maravilhoso. E no momento de hoje, que as pizzas são um negócio premium, Sim. hoje em dia, se comprar uma pizza, R$100 na pizza. E lá não, né? A Não. partir de R$35 você já leva aquela pizza família perfeita, com Quentinha, aquela maionese maravilhosa. E aí vale a pena você sair da dieta e não ter nenhum tipo de dor de cabeça. E para finalizar aqui os nossos parceiros, antes de a gente retornar para o nosso convidado, sabe quem mudou? Quem? 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 Morada Construção agora não é uma Morada Construção. Não? Não, agora é Império Material. Mudou, continua em Ferrosa, então você, ó, que mora em Ferrosa, na região, você agora mudou lá, entra lá no Instagram deles, império.material, que eles mudaram de localização. Tá no mesmo bairro, mas Que a bom. loja mudou para outra loja, uma loja maior, uma loja mais ampla, e agora mudou o nome, né? Porque eles eram de Morada, foram para Não Ferrosa, faz sentido, né? agora ficou mais Agora ficou bom, ficou adequado. prêmio. Então você que está pensando em construir ou reformar, procura lá a Império Material, que eu tenho certeza que você vai receber o melhor custo-benefício. O que eu gosto deles, o diferencial deles, é que eles, como a Bianca falou aqui, eles são muito focados no atendimento. Sim. Você chega lá, sabe, com aquela lista lista gigante que o pedreiro manda, né? Sim. Metade dali não vai usar, metade dali é Justamente. desperdício. Eles olham para Faz. você e falam, você precisa disso mesmo? Não, não precisa não, de risco. Te ajudam a você realmente comprar e economizar na sua obra e não ter desperdício. São especializados nisso. Então procura lá, vale a pena. Ah, mas eu moro em Vitória, Jardim Camburi. O que tem um pulo, filho? Na hora de economizar no bolso, Eles fazem entrega também, pode toda entrar a em grande contato. Vitória. Sou Eles de Viana, entregam. Vila Velha. Não importa, filha. Liga para eles, entra em contato no Instagram, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O importante é economizar, né, Com Thiago? certeza. Agora, voltando aqui, Bianca, vou pedir para você fazer o jabá. Vou pedir para você olhar para essa câmera aqui e já falar Ai, aonde Deus. está localizado. Não, fala onde está localizada a loja, como a gente faz para encontrar a loja, que hora está aberto, que dia está aberto, entendeu? O que as pessoas vão encontrar lá. Depois a gente bota o nosso papo. Ó, nós estamos localizados em São Diogo, porém é bem perto ali de Jardim Limoeiro, então o acesso é bem fácil. Pela Avenida Norte Sul, fica ali na rua do Posto Atlântica, perto do Világio Limoeiro, ali na altura do Sempre Tem. Nós abrimos das 10 às 18h30. Algumas pessoas falam, né, nesse meu horário de funcionamento que às 10 horas é muito tarde, mas
Gente, eu abri meu próprio negócio para ter liberdade de horário, eu Tá tenho filho certíssimo. demais, eu tenho muita coisa para fazer. Então, das 10 às 18h30 e aos sábados das 10 às 14. Porém, eu tenho um diferencial que eu consigo ter essa flexibilidade de horários. Já cansei de atender cliente no domingo, cliente que precisa de um horário mais cedo, 7, 8 horas da manhã, é só me mandar uma mensagem, a gente combina o horário, ou tão tarde da noite também, porque eu moro ali pertinho, então eu consigo ter esse diferencial de horários. E a Privilégio está pronta para te atender com uma variedade incrível de produtos, não só de armações, né, de materiais como acetato, metal, clipon, como feminino, masculino, infantil, mas também variedade de lentes. Nós temos uma gama enorme, a gente trabalha com Varilux, com Zeiss, com Royalux, com a marca HB, que a HB não é só armação, mas também lentes, né? Não sei se vocês sabiam. Não. E também vários tratamentos de várias qualidades. E ótimo preço, né? Que é o mais importante. Fundamental, certeza. né? Fundamental. Fabiano, queria perguntar a você aqui, voltando um pouquinho lá, essa questão do que você falou ali do delivery. Da onde saiu isso? Isso é um hábito? Era normal fazer isso? Ou foi você que viu em algum lugar e decidiu replicar aqui? Ou você criou? Como foi isso? Eu não lembro se eu vi em algum lugar, mas provavelmente não fui eu que criei, né? Porque na época da pandemia realmente estava mais fácil essa questão do delivery. Eu conseguia, na pandemia, eu consegui motoboys que eles faziam esse trabalho de levar a maleta, aguardar o cliente experimentar e trazer de volta. Agora, com os aplicativos, fica um pouco mais complicado, né? Para fazer isso, eu tenho que ter muita certeza da pessoa que eu estou enviando os produtos, porque o motoboy não vai esperar, ele vai deixar lá e depois eu tenho que pedir outra corrida. Hoje em dia, eu estou com um pouco mais de dificuldade na questão do delivery. As pessoas costumam mais ir à loja mesmo. Mas eu também faço atendimento caso a pessoa precise. Na empresa não tem tempo. Ou às vezes a pessoa também é acamada, não tem condições de sair de casa. É só entrar em contato. A gente faz ali uma seleção das peças que a pessoa tem preferência. A gente manda foto, pergunta se está dentro ali do que ela procura e vai até o cliente para fazer o atendimento. E eu também faço muito atendimento online. Eu vendo muito para as pessoas sem experimentar, vocês acreditam? Tem gente que prefere comprar pelo WhatsApp. Então, elas falam ali a preferência, eu mando as opções, experimento, coloco no meu rosto, mostro os detalhes, mando vídeo, a pessoa manda a receita, eu encomendo as lentes, mando fazer e entrego, mando entregar na casa da pessoa já com as lentes. E nunca deu errado. Nunca aconteceu de um cliente pegar e falar assim, eu não gostei. Todas amam, assim, é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, porque pode acontecer, né? A pessoa não está experimentando, certeza. não está botando no rosto. Então, assim, até eu fico impressionada. Então, eu queria fazer algumas perguntas, não sei se são, talvez até um pouco, sei lá, comercialmente falando, delicadas, mas a gente sempre quer pensar também na segurança de quem está assistindo a gente e quer. Como que é a questão da garantia dos óculos? Assim, o óculos tem garantia? Tem garantia. O mínimo de 3 meses, né? Que ali você é resguardado pela lei. E tem alguns fabricantes que dão garantia de 1 ano. Mas essas garantias são para defeitos de fabricação. E óculos é um produto que exige manutenção. A manutenção, a Ótica Privilégio, ela dá essa manutenção independente do tempo que você tem esse óculos. Se você precisar desempenar, apertar um parafuso, trocar essa plaquetinha, né, que é essa borrachinha que fica ressecada com o tempo. Óculos também pode acontecer de ceder, você precisa fazer, né, o ajuste. Isso a gente não cobra e é por tempo indeterminado. Que a gente entende que é um produto mais delicado, que ele precisa desse tipo de cuidado. Entendi. E aí, o que já aconteceu o caso, ou você tem algum procedimento para não correr o risco de a pessoa comprar o óculos errado, não no sentido da armação, mas no sentido do grau, de a pessoa acabar comprando e aí não tem como reclamar porque não tá com defeito, porém ela comprou errado. Talvez por algum motivo se enganou no grau, até mesmo no próprio exame achou que era aquilo, não era. Nossa, Aconteceu isso é muito comum. É muito comum. Assim, não é uma coisa que acontece sempre, mas já aconteceu várias vezes o cliente pegar o óculos, por isso que no momento da entrega a gente faz os testes. Coloca no rosto do cliente, pede para ele ler, ele olha para longe, vai fazendo o teste. Claro que de início, se tiver um erro, muitas vezes não percebe, né? Porque tem que ter ali um tempo de adaptação. E o cliente percebeu que tem alguma coisa errada, ele volta à loja, a gente vai fazer ali de novo os testes, eu mando para o meu laboratório, vai ser feita uma conferência de acordo com o meu pedido, se está batendo, e se está batendo com a receita. Se tiver tudo certo, eu indico, vou retornar ao médico, que pode ter sido alguma coisa ali no momento da avaliação, não só o médico pode ter errado, porque é um ser humano,
Mas às vezes na hora de falar mesmo, né? Se empolgou, se emocionou ali na fala, né? E aí tem uma garantia de 3 meses para erro médico. Ah, Por isso que a pessoa tem que fazer o exame e já fazer o óculos logo. Porque tem gente que enrola, né? Fica Sim. 6 meses ali com a Fica. receita na bolsa. Então, a gente tem que fazer o exame e fazer os óculos. Porque a gente vai ter tempo se alguma coisa der errado. entendi. E caso a pessoa tá desconfiada, que tá precisando do óculos, qual o procedimento? Ela procura, vocês conseguem auxiliar ela nessa questão de encontrar o problema dela? Ou ela primeiro tem que ir no médico e só depois com a receita até você? Como é que é isso? Só com a receita. Mas se a pessoa, às vezes sabe nem aonde fazer o exame, a gente também facilita. Entendi. Nós facilitamos o exame de vista dos nossos clientes. Nós temos exame de vista toda quarta e sexta, lembrando que não é dentro da ótica. Não pode ser dentro da ótica, tá? Isso é errado. Então, se você vê algum exame sendo feito dentro da ótica, tem que ficar muito esperto, porque isso é visto como venda casada. E essa indicação de exame de vista, quando é feita através da gente, o cliente não tem obrigação nenhuma de fazer o óculos com a gente. Ele vai pagar pelo exame, não é essa questão de exame grátis, que você tem uma obrigatoriedade de fazer comigo. Não, você vai pagar pelo exame, a receita vai ser sua e você vai ser livre para fazer seus óculos onde você quiser. Claro que eu, né, a minha intenção é que você me dê a preferência, mas não é obrigatório. Mas essa parte aí, vou até te perguntar, essa questão do grátis, tal, do exame, isso é lei? Como é que é isso? Porque eu já vi lugar fazendo isso aí, Muita bastante, gente né? faz, mas não é correto. Não é correto. Porque é a venda casada. E o que que a maioria das pessoas, das óticas fazem, né? Oferece exame de vista grátis para o cliente, ele vai lá, faz o exame, retém a receita do cliente, ele não tem acesso ao grau dele, você fica refém daquela ótica, e aí a ótica, por conta disso, coloca o preço que quiser no produto. E aí você, para não perder ali o exame, você acaba pagando muito mais caro no óculos, sendo que seria muito melhor se você tivesse ido num lugar pago pelo seu exame e tivesse a liberdade de fazer orçamento, fazer o óculos onde você quiser. Eu te questionei por isso, né? Porque a gente fica muito desconfiado. O ser humano não é desconfiado, já sempre acha que vai ser passado a perna. E eu sempre fiquei com muito esse receio de ir nesses lugares assim, eu falar, cara, inventar um grau que eu não tenho só para aumentar o valor da Acontece receita. também. Às vezes a pessoa ali não precisa do óculos e aí coloca ali um 0,25 só para te forçar a comprar um óculos. É isso que queima, né? Muitas vezes a profissão, o optometrista principalmente. Mas em todo o ramo tem os que não andam direito, né? Mas tem que ficar muito atento. E falando um pouquinho assim sobre futuro, tecnologia, enfim, a gente vê aí a medicina evoluindo em diversos âmbitos. Você acredita que a ótica tem um futuro, digamos assim, seguro, ou existe o risco de ela entrar em extinção pela tecnologia? Não, de jeito nenhum. Hoje em dia tem lentes até com inteligência artificial. E eu não acho que a ótica vai entrar em extinção, até mesmo porque daqui a uns anos, em 2050, 90% das pessoas vão ser míopes. Eu posso estar enganada, tá, nos dados, eu tenho que rever, mas tem uma estimativa, assim, de que em 2050 muita gente vai ser míope, a tendência, né, vai aumentar. Então, eu acredito que não. Que Devido não às vai, telas, né? Imagino. Devido às devido telas. o uso excessivo. Inclusive, existe a pseudomiopia, né, falsa miopia. Porque você usa tanto o seu campo de perto que quando você olha para longe, você está sem nitidez visual. É uma tendência por causa da acomodação, o uso excessivo do campo de perto. E, Bianca, uma coisa que, assim, eu acabo tendo, né, contato com algumas óticas, algumas, né, cliente, parceiro e tal. Qual é a sua visão da questão que tem umas óticas que usam o link para a pessoa fazer o teste, sabe? Tem uns links ali, faça seu teste grátis de visão, exame. Se for só teste, ok. O que é um teste? É botar uma letrinha pequena, a pessoa que tem presbiopia não vai enxergar sem óculos e vai se dar conta que realmente ela precisa fazer uso de óculos. E aí, se através desse teste ele só encaminhar para o exame, se tiver boa intenção, eu não vejo problema nenhum. Agora, se for alguma coisa assim, através desse teste você tem 2 graus. Exatamente, é isso que eu tô falando. Já vi isso, eu já participei Deus, gente, não eu cai já vi nessa um lá que eu entrei e tal, Toma aqui sua e receita. já veio dizendo que eu tinha que usar tal. Falei, como? Não, isso aí não existe. Não é aconselhável, Não é então, né? Não caiam nesse golpe, né? Não, e às vezes as pessoas vão lá, meu Deus, eu já tenho que usar esse grau, já vai pra ótica, já fica desesperado. Não. Então, a gente, né, eu queria saber se realmente o negócio
Ainda não, Funciona, não né? evoluiu tanto assim, a esse não. ponto, né? Dessa forma. Entendeu? Mas aí falando um pouco de trajetória, como você falou tudo aí, você acha mesmo, então, que a vida é permanecer nesse caminho, a privilégio? Você pensa em abrir filial, Penso. postergar a marca? Gente, pra mim, na minha cabeça, era tão assim, impossível. Na verdade, eu não achava que era impossível. Eu só não pensava nessa possibilidade porque eu achava que ela não existia. O fato de eu ter uma ótica hoje, uma loja minha. Mas hoje eu vejo que assim, eu tô só começando. Não quero parar de jeito nenhum. Eu quero ter minha clínica de optometria, eu quero ter outras óticas. E eu quero sempre manter a essência da privilégio, né? Que pra mim é o que importa. Entendi. Isso é bacana. E dos filhos, você acha que algum vai seguir pelo caminho? Ai, quem dera. Meu filho mais velho, ele fazia estágio dentro de um laboratório de ótica, sabia? Ele montava óculos. Mas aí ele já desistiu do ramo, agora ele quer cortar cabelo. Ele quer ser barbeiro. Mas, assim, eu deixo eles livres, eu quero que eles sejam felizes. O que eles escolherem, eu vou apoiar. Bacana. Não, é bom isso, né? O importante é isso. É, E falando um pouquinho de estética, né? A gente falando assim, um pouco de óculos escuros e tal, um pouco, a galera se preocupa mais com moda. Eu já vi uns óculos bem diferentes, esses para armação de madeira, algo assim do sim. tipo. Mais, digamos assim, mais ousados, modernos. Qual a sua visão sobre esses óculos, assim? Você acha que dá para modernizar? Tem um limite? Não pode ser só estética? Como que é isso? Ah, eu acho que não tem limite, não. Eu acho muito massa óculos diferente, mas assim, como eu não tenho um público muito voltado a isso, então eu não invisto tanto, mas eu tô sempre ligado nas tendências. Isso aqui, ó, tá usando demais esse estilo de óculos mais retrô, né, com lentes menores. Esse aqui também, ó, tá usando muito. Essa aqui, ó, com lente com ponte dupla, também tá super em alta, com lentes cosméticas, a gente chama de lentes cosméticas. Essas lentes mais claras, né? Assim, o amadeirado. Importante lembrar que isso aqui imita madeira, não é madeira. Óculos máscara. Então, óculos, gente, você vai aqui, ó, vai de acordo com a sua personalidade. O que você se sentir à vontade para usar, assim, mais, como é que eu posso dizer, mais tradicional. Tá vendo? Mais chique para aquela mulher mais poderosa. É impossível ter um óculos só. Tô chegando à Impossível. conclusão disso, viu? Eu não uso grau, mas eu Nada. tenho vários de sol, tá, gente? Óculos de sol, quanto mais, melhor. E eu ia perguntar sobre a questão disso, a questão dos óculos de escuros. Existe alguma etiqueta para ser usado? Eu falo porque antigamente a gente só usava óculos quando tava muito sol na praia. Hoje em dia eu vejo gente usando óculos até de noite. De noite. Tá Eu ia muito em usar. Balada. alta. Tá muito em alta óculos com lentes mais claras, né? Que você pode usar em qualquer ambiente, final de tarde, ambientes fechados à noite. Eu tenho uns óculos que tem lente degradê na cor rosada. Nossa, fica lindo também. Então, óculos são para todos os horários, todos os momentos, todos os ambientes. Não, eu lembro que quando a gente te conheceu, você tava com stand num show, né? Que era de noite, Foi. né? Sim, era de Era um noite. show de reggae. E assim, todo Aham. mundo tava apaixonado. E era de noite. E era um show, um ambiente jovem, uma baladinha, né? E tava todo mundo lá, experimentando, colocando um óculos. Todo mundo queria os óculos, Queria. né? Então, Não, é meio que você aquele tá dia eu falando. arrasei de vender. Entendeu? Vendi bem aquele dia. E tava à noite, né? À À noite. noite. O pessoal não saiu de casa para comprar óculos. Saiu para Sim, curtir à noite e compraram óculos a privilégio. bacana. E aí falando sobre isso, né, a questão dos jovens, o que você vê na galera que é mais jovem, mais assim, digamos assim, quando eu falo jovem, não tô falando adolescente, não, tô falando assim, até uns 35, 40 anos, na procura pelos óculos escuros, né? Esse tom que você fala mesmo, esse termo, óculos Sim, escuros? é óculos escuro. Escuro? É óculos solar. Solar. Já me corrigiram uma vez, né, a pessoa do ramo, assim, não é óculos de sol. O óculos ele não é feito de sol, é óculos solar. E, gente, as pessoas entendem. Mas entendem. As pessoas entendem, as pessoas falam assim, por que que eu tenho que ficar sempre da forma culta ensinando o termo? Se você está entendendo a forma que foi falada, tá tudo certo. Óculos escuro, óculos de sol, óculos solar. Tem gente que usa o termo Ray-Ban para óculos de sol. Isso, é. Muita gente pergunta para mim, você vende Ray-Ban? Eu falo, a marca Ray-Ban ou óculos de sol, óculos escuro? Não, óculos para usar no sol. Até isso eu tenho que ficar atenta. Porque, assim, a gente escuta de tudo. Então, eu ia te perguntar nessa galera assim mais jovem, existe um modelo campeão assim de venda, assim, um estilo? Porque você mostrou aqui vários, entendeu? Tem uns aqui que eu nem imaginava que tinha como óculos escuro. Parece,
Mas é como eu falei, é questão de gosto, né? Sim. Olha, eu não consigo te dizer um óculos que seja campeão, porque, assim, existem tantos gostos e estilos, né, que Deixa é eu um botar. pouquinho difícil mesmo. Existem tantos personalidades, gostos e estilos que eu, assim, eu tenho dificuldade de dizer qual é o modelo que mais sai. E tem moda. Tem moda, mas eu não acredito que tenha, assim, uma coisa muito específica. Ah, é só isso aqui. Não é Ah, errado você usar um que tá fora da moda, digamos assim. não é errado, Não é. porque tem que combinar. Tem gente que tem estilo retrô, então usa uma coisa que foi tendência muitos anos atrás, e não quer dizer que essa pessoa tá feia. Eu não vejo assim. Se tiver, assim, combinando com a sua imagem, com o seu estilo, tá tudo certo. O cliente chega então ali na ótica, ele vai ver mais do que ele gosta ou você consegue influenciar também com a questão do óculos de sol ali? Porque, por exemplo, você teve uma percepção do Thiago. O Thiago gostou desse aqui, Auxiliar, né? sendo que eu gostei Do do outro. outro. Eu não, gostei não. Eu pensei que o outro ia ficar melhor. Quando ele Aham. colocou esse aqui no rosto, eu falei, eu acho que ele não vai gostar não. E aí o por quê? Porque a visão nossa é de ver o outro mais escurinho. Aham. Sendo que ele Ah, ficou no meu bom. caso, nem foi questão de estética, eu não sei nem como que eu tô. Posso estar horroroso. É questão de, rapaz, alívio, né? Não, O mas. outro eu botei, mas esse aqui eu senti um conforto melhor. Pois é. Mas já aconteceu muito de pessoas lá através de um óculos da moda, tipo esse aqui, tá super em alta, colocar e ver que tem nada a ver. Não combinou. Não combinou com o rosto, com o estilo, com o gosto. Então, por isso que eu não me ligo muito a isso, gente. Eu acho que o óculos tem assim, você tem que experimentar se sentir bem. Não importa se está na moda, não importa nada disso. Você tem que vestir e sentir conforto. Claro que eu vou olhar a questão técnica, né? Como eu disse, se tá muito grande, se não tá ali ornando, né? E aí é mais questão de estilo mesmo. E criança também deve usar os solares, o óculos de sol. É importante, mas assim, por exemplo, criança, até os 7 anos, ela ainda está em desenvolvimento. Os óculos de sol, ok. Agora, por exemplo, lentes de filtro azul. Não é indicado para crianças que usam óculos da hora que acorda até a hora que vai dormir. Porque ela também precisa do estímulo da luz azul. Mas de preferência que seja luz natural, né? Agora, se for uma criança assim que usa só em momentos de tela, ok, mas em algum momento você tem que estimular essa criança a receber também todos os tipos de luzes, até os 7 anos. Passou disso, a gente pode já colocar o tratamento. Não, e lembrando aqui, até que ela citou, eu fiz uma pergunta a ela e eu já entrei num pensamento aqui. Eu vejo um erro muito comum que a gente acaba cometendo, é justamente o óculos pirata para criança, né? E Nossa, ninguém investe num óculos para Ninguém, criança, tá aí vai velho. lá, vai Porque quebra, não comprar. sei o que, não tem o aquele óculos cuidado. falsificado de Aí óculos de compra de sol. 10 reais R$ 10 qualquer. vai. Vai numa loja de roupa, tem ali um óculos que combina ali com a roupinha da criança, compra para fazer o estilo, não sabe o mal que tá fazendo. E vamos lá, agora você me tocou outro assunto, não vou citar nomes, mas essas lojas de departamento, de roupa, que tem uns óculos mais baratinhos, de 40, 50 reais, que diz que tem a proteção UV. O que você tem a dizer? Você indica? Vale a pena? Não compensa? Não tem nada de errado? Pode usar? Não pode? Olha, para ser sincero, eu nunca testei. Porque existe a máquina, né, que faz teste de proteção. Mas eu duvido muito. Eu não posso, assim, dizer com certeza, afirmar, porque eu nunca fiz ali o teste. Mas o óculos de qualidade não tem como você vender a 40 reais, gente. Então, eu acredito que não seja confiável. Os manechinos, né? É. Manechinos Tá ali e a pessoa acaba, como você diz, o hábito pega ali, leva, mas não sabe o Sim, mal que isso pode causar, trazer. Porque a pois gente é. já pecou muito com relação a isso, Sim, né? sim. De entrar ali, ai, gostei, não sei o que, já vou levar. Eu, Igual principalmente, você tá fazendo aqueles. aquela compra ali de 200, 300 reais de roupa, aí você enfia um ali no meio, Pois na é. promoção, e acha que tá abafando, porque, tá indo do shopping, uma loja de apartamento, mas eu sempre fico com essa dúvida, pô, mas 40 reais, sei lá, 50 reais, 60 reais, um óculos desse aqui, não sei É se... duvidoso. Igual aquele pessoal que fala, até mesmo na minha família, vou ali num coisa ali no camelô comprar aquele óculos de grau De de perto, é. perto. Ei, Faz o exame de vista ali, né? Testando. Não, e outra coisa, me tira uma dúvida, por que que nesse pessoal assim de camelô só tem positivo? Por causa da presbiopia, a vista cansada. Porque o que que é presbiopia? A partir dos 40 anos, a gente tem a lente natural, né, dos nossos olhos que faz essa acomodação. Porque a gente não olha para longe e para perto o tempo todo.
chega um momento da nossa vida que a gente não foca mais. Então, vai dando a vista cansada, que é a presbiopia, onde o seu olho perde essa capacidade de focar para perto. Então, ele precisa de lentes positivas. Então, é sempre mais um, mais dois, mais três. Isso aí. Nunca É isso. negativo, nunca. Não, nunca vai ter para miopia. A míope querendo. Não, é porque eu tinha curiosidade, porque passava assim, o pessoal, não sei o quê, que na época que eu usava óculos, e aí ficava o pessoal, vem cá, chamava na cidade, né? Aham. Vem aqui, vamos ver um óculos e tal. Eles chamavam, mas eu não é pra mim, porque aí é só positivo, o meu é negativo. E tem gente que tem hipermetropia, que é um outro tipo de tipo de refração, que também é positivo, mas é considerado um grau de longe. Apesar de ser uma dificuldade um pouco menos distante, como o míope. E que usa esse tipo de óculos também. Gente, por favor, não vá cometer esse erro, né? Ah, e falando em erros, é assim, é até importante, assim, aconteceu um caso recente aqui na família. O meu irmão mais velho, ele sempre usou óculos, só que aí ele foi fazer a reavaliação dele. E aí, eu não vou lembrar o termo técnico agora, o problema que ele tava. O oftalmologista falou com ele que ele precisava trocar e tal, e fazer um procedimento lá. E ele procrastinou, foi deixando, ao ponto que alguma coisa lá rompeu e teve que fazer cirurgia. Retina, a retina rompeu. Alguma coisa. Descolamento de retina? Descolamento de retina. Isso aí, descolamento Nossa, de retina. seríssimo, gente. Sim. Ó, descolamento de retina é glaucoma. Glaucoma muitas vezes é silencioso, que é a pressão dos olhos. Tem que estar muito atento. E o optometrista, ele consegue ver se tem alguma alteração nas estruturas oculares. Então, na avaliação do optometrista, ele consegue fazer o fundo de olho, se tiver alguma alteração. Muitas vezes a gente consegue identificar se alguma coisa relacionada a glaucoma, a diabetes. Então, vai encaminhar para o especialista e você tem que ir a fundo e pesquisar, porque é seríssimo. Um glaucoma, se você não cuidar, você vai dormir enxergando e acorda sem enxergar. Porque a pressão dos olhos danifica o nervo óptico. E aí, se você não tiver a passagem de informação entre seu olho e seu cérebro, acabou. Porque enquanto ainda está no globo ocular, você ainda consegue ali resolver. Mas dali para trás. E é muito triste não enxergar, né, gente? Eu ia te perguntar justamente isso, assim, o caso dele foi um caso assim isolado, ou se existe os riscos de você procrastinar e a coisa vir Com ser certeza. séria? Quanto mais rápido você tratar, a chance de não dar algo muito ruim diminui bastante. Não é uma questão só de, não estou enxergando, mas também não acontece nada. É uma questão que pode realmente piorar, te deixar cego ou algo do tipo assim, né? Com certeza. Quanto antes, melhor. Entendi. Tem que olhar rápido, é rápido, tá, gente? É de um dia para o outro. Passou um tempinho, acabou. E muitas vezes é irreversível. Que é pior, né? Entendi. Mas assim, Bianca, eu tô até com medo agora de ser cancelado, medo de errar o termo. Existe a questão da deficiência, né, visual, as pessoas que não enxergam, né? E aí, geralmente, as pessoas que às vezes não enxergam gostam de usar um óculos escuro ali pra uma questão de estética e tal, o óculos escuro, o óculos solar, né? Vocês, no caso, atendem também? Esse óculos escuro é um óculos normal, comum como qualquer outro, ou tem algum tipo de diferença? Não, é um óculos comum mesmo. Eu atendo muitas pessoas com visão monocular, que perde, né, uma das visões. E aí eles sempre procuram também, mesmo por causa da estética, fazer uma lente ali que escurece no sol, alguma coisa que disfarce. Porque existem, né, as próteses, mas muitas vezes, por falta de condições financeiras, não conseguem fazer uma prótese que fique tão natural. Isso influencia muito na questão psicológica das pessoas. Que é estética, né? Então as pessoas começam a ficar mais... com a autoestima mais baixa. Então, você tem que ter um cuidado. Às vezes, mesmo que você faça um óculos que não seja solar, que tenha ali um grau, eles sempre pedem para botar uma corzinha. Então, tem que estar sempre atento também a isso. E eles, às vezes, têm vergonha de falar que tem vergonha. Então, a gente tem que ser muito sensível, né? Para cuidar da visão do próximo. Não, eu falo com ela, né? Eu tenho a ptose palpebral, né? E foi uma coisa assim que nunca me incomodou. Eu não sei porquê, assim, eu nunca me incomodou. Desde criança, nunca me afetou. Eu ouço histórias de pessoas que falam que sofreu bullying, aquela coisa. No meu caso, nunca me incomodou. Meu irmão até brinca, porque assim, lá na minha casa eu sou o mais alto, o pessoal brinca, é porque você é alto, então você vê todo mundo de cima, não dá pra reparar tanto.
Aí eu falar, nunca me incomodou, nunca foi um problema para mim. Sendo que, e aqui no podcast mesmo também não me incomodo, mas assim, como a gente grava os vídeos lá fora, né? A gente vai prestar serviço lá fora, e aí os reels, os vídeos, a gente tem que gravar mais perto. Eu tenho essa preocupação, porque eu falo, não me incomoda, mas esteticamente, às vezes, eu tô representando uma marca, né? Aham. Às vezes não é legal pra marca tá olhando lá. E aí eu tenho essa coisa de usar sempre óculos escuros. Então eu Aham. até falo com ela, que ela fica assim, não, eu prefiro ser sem óculos. Não, bota óculos escuro. Entendeu? Esteticamente, entendeu? Pra ficar padrão, digamos assim. Sim. Não chamar mais atenção que é pra marca, a pessoa não ficar ali distraída, entendeu? Algo assim do Aham. tipo. E aí eu acho que é meio que você falou ali, né? Essa questão de a gente ficar às vezes preocupado se tá aparecendo, se É, e não você tá. viu como a questão que não é nem sua, é sobre o outro, o que é que o outro tá vendo? Então eu também sinto muito isso. Às vezes ele quer disfarçar, às vezes nem incomoda tanto a ele, é porque justamente por causa de quem tá olhando, né, pra você. E aí a gente tem que tentar ajudar de alguma forma, né? Bota ali uma corzinha, pega uma armação que tenta disfarçar um pouco mais pra pessoa se sentir bem. Entendi. Agora, assim, ó, a pergunta um pouco. Não sei se você tinha vontade, mas assim, eu acredito que não, que as pessoas gostam de pessoas sinceras, né? Já aconteceu de você chegar lá e a pessoa, assim, simplesmente querer um óculos horroroso, ridículo, que não tem nada a ver e você ter que vender porque ela quer aquilo? Acontece. Acontece muito assim, às vezes não é nem porque o óculos é feio, porque eu não tenho óculos feio dentro da minha ótica. Eu compro todos os óculos como se fosse assim. Claro que a gente tem que atender todos os gostos, mas eu sempre procuro aquilo que é mais. Que sai mais, que vende mais. Mas, por exemplo, uma dica que eu dou para os meus clientes é que os óculos de grau, não os solares, mas os de grau, não devem ultrapassar a sobrancelha, porque causa um ruído na imagem, não fica harmonioso. As sobrancelhas precisam estar ou na linha ou acima dos óculos. Mas tem gente que quer que as sobrancelhas fiquem dentro dos óculos. Eu penso assim, bom, eu já falei, eu já dei minha dica, né? Já ensinei. Se a pessoa quer, eu vendo. Ficar parecendo um óculos de esquina? Vai esquiar, vou esquiar. Pois é, fica Entendeu? aquele negócio em cima da sobrancelha. É, Eu tenho praticar um esporte. cliente que é amigo meu, que ele faz questão que a sobrancelha fique dentro dos óculos, das lentes. Aí se ele quer, gente, vou fazer o quê? Se ele não comprar comigo, vai comprar com o outro. Justamente. Vou fazer o quê? Tem esse Tem. ponto, né? É. Então, Letícia, já tô chegando aqui no final. Tem alguma consideração final? Quer fazer alguma pergunta final pra Bianca? Diz pra mim. Não, assim, eu acho que ela respondeu tudo. Eu tenho uma questão que eu ia até perguntar nos bastidores, até mesmo, mas eu não sei se ela vai conseguir. Assim, né? Uma dúvida. Na questão da criança, que você falou, que é bom fazer com 7 anos e tudo mais. Mas, num caso, como eu tenho, né, uma filha autista, né? E não fala. Ela não fala. Ela não tem como. Eu já tentei levar ela mais nova para fazer o exame, sendo que ela não vai dar a resposta que vai ser perguntada da questão das letrinhas. Tem Algum sinal assim que um você acha que a sinal? criança pode dar, que a gente fala, ó, É, mas ela não como fala, mas ela tá demonstrando que não tá tem Mas enxergando. uma você fala vocês em casa ou profissional? profissional, Existe, você tem existem uma técnicas. técnica, ou então, ó, vai no laboratório que lá eles vão fazer alguma forma, existe? Claro que a pessoa tem que estar preparada, ela tem que ser pós-graduada, ela tem que ser especialista nisso. Mas existe sim. Existem técnicas que a gente usa imagens, usa a luz de acordo com que a gente joga a luz no olho da criança e a forma como essa luz responde te dá uma direção, se aquilo ali é uma miopia, uma hipermetropia, se é um grau mais alto. Então existem técnicas sim. Inclusive eu tenho uma pessoa para te indicar, tá? Por Maravilhosa. favor. E está muito relacionado. A optometria, ela unida às fisioterapias, as terapias, né? Nossa, a criança com certeza tem muita chance de ter uma evolução no desenvolvimento. Ah, é porque até a escola chegou, a gente percebeu que ela Sim. tava caindo muito. Aí a escola Ah, perguntou. isso é um grande sinal. Esbarrar, cair muito, perder o interesse em certas coisas pela dificuldade, tentar seguir com os dedos, né? Tentar para olhar alguma coisa, botar a mão. Ela Isso faz tudo é às vezes sinal. assim, ó, né? Bota a mão Fotofobia, aqui. Então pode ser. a escola fica falando, vai Sim. ver, Até às vai vezes vendo TV, tá, ela investigar. tem a mania de ficar, É. tipo, a escola. Ela deve ter alguma sensibilidade. Então É eu provável. queria, né, saber que às vezes eu tô no meio das mães,
atípica, então a gente tá envolvida, né? E aí, às vezes, uma vai conversando, outra vai conversando, e aí eu nunca sei, nunca... E é muito ruim você ficar sem direção, né? Você não tem informação, achar que não tem jeito. Como assim não tem? Tem que ter, gente, tem que ter uma forma. E aí eu vou indicar vocês. Por favor. Por favor. Bianca, queria te agradecer, né? Sim. Por mais uma vez, nem sei que horas são, a gente foi falando aqui, foi perdendo Foi tempo, maravilhoso. papo maravilhoso. Te agradecer aqui pelo tempo que dedicou a gente. Eu tenho certeza que quem tá assistindo esse podcast aqui tirou dúvida pra caramba. E não só de dúvida, preconceito também. Sim, Eu mesmo, sim. como eu falei aqui, tinha muito preconceito com ótica, de achar que tá sempre tentando vender uma coisa além, muito caro, que não precisava, ou tentando passar perto da gente, criando um grau que não tem. E você demonstrou que não é toda a ótica que trabalha assim, tem ótica que tá preocupado com o bem-estar, tá preocupado com a saúde visual realmente das pessoas. Então, assim, te agradecer por estar permitindo que as pessoas saibam, né, esse conhecimento, entendeu? Te convidar a estar mais vezes aqui conosco. Eu quero. Entendeu? Mais vezes, né? Até fazer uns bate-papo assim, trazer outros profissionais também. Né? Sim. Pra Nossa. gente conversar. Olha, quanto mais a gente falar de ótica optometria, melhor. Porque tem ainda muita coisa, tá? Pra ser colocada em questão, para ser esclarecida. As pessoas têm muitas dúvidas. E eu estou muito feliz. Eu que agradeço vocês por estar aqui. Adorei. Que bom. E vou pedir a você que ficou conosco até o final, que por favor, ao sair daqui, você já vai correr lá no Instagram. Qual é o Instagram? É @óculosprivilege. Então, vai lá, vai conhecer, ó. Maravilhosa, vai lá ver os vídeos, tem lá o contato lá para você também entrar em contato com a Bianca, já solicitar a sua visita lá, né, o seu atendimento personalizado, né? Como ela demonstrou aqui durante o podcast, que ela te atende realmente com atenção, com afeto, para você chegar ali à conclusão da melhor opção. E vou pedir também para você lá seguir lá o arroba Programa de Adulto e o arroba Melhores Cortes do ES, para você ficar por dentro dos melhores momentos desse podcast que vai sair nos próximos dias, ok? Então corre lá, se inscreve, que eu tenho certeza que você vai ficar apaixonado. É isso, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.